Então, hoje é a nossa quarta aula. Nós abordamos na primeira aula, foi mais ou menos um resumo, uma apresentação. Segunda aula, a gente continuou falando sobre essa questão da parte diferencial. Terceira aula, falamos sobre hidrostática. Na realidade, a segunda aula falando sobre hidrostática. Na terceira aula, nós começamos a falar sobre volume de controle. Continuamos hidrostática e começamos a falar sobre volume de controle. Hoje nós vamos continuar na mesma entoada, né, falando sobre o teorema de Reynolds novamente, que envolve essa questão de volume de controle. Todos esses teoremas, a princípio, poderiam partir já da parte diferencial. Eu gosto da proposta do White, porque ele faz uma abordagem partindo da visão já global, pensando no teorema de Reynolds numa visão global, e depois chega nas equações diferenciais locais. Bem, tem situações que, muitas vezes, quando o pessoal tem alguma dúvida, né, o pessoal acaba sempre partindo das diferenciais, aí manipulando as diferenciais e chegando nas relações a partir de diferenciais, principalmente quando envolve contornos diferentes, né, assim, condições de contornos, assim, dinâmicas de controle, de vínculo um pouco mais elaboradas, a gente acaba sempre partindo das equações diferenciais. Mas aqui, pensando assim, no ponto de vista de graduação, acho que está bem colocado isso, né? Podemos estar partindo dessa visão de Reynolds e já, a partir dessa visão global, entender já o que está acontecendo na visão volume de controle, aplicar o volume de controle para a conservação de massa, foi o que nós vemos, aplicar o conceito de volume de controle para a conservação, não é bem a conservação, mas a variação de momento linear, né, que está relacionado com a segunda lei de Newton, ou seja, eu sempre busco a teoria na visão sistema, e aí depois tento fazer um análogo na visão volume de controle. Então, por exemplo, na visão sistema, eu tenho uma partícula, se ela é uma partícula, eu identifico ela, então uma das coisas que a gente observa é a conservação de massa. Então, se tem uma conservação de massa na visão sistema de uma partícula, então como fica isso na visão volume de controle? Se eu tenho que é a variação do momento linear na visão sistema em relação ao tempo, isso daí é igual à força resultante, nós estamos falando da segunda lei de Newton, então qual vai ser o análogo na visão volume de controle? Se eu tenho que a variação da energia interna do meu sistema, ou seja, a variação da energia do meu sistema é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado pelo sistema, isso na visão sistema, já como ficaria isso na visão volume de controle? Então, essas são as faces, né? Então, nós temos, em primeiro lugar, um balanço de massa, em segundo lugar, um balanço de momento, em terceiro lugar, um balanço de energia. A gente pode também falar junto na visão, assim, já pensando já na visão da mecânica clássica, né? Quando eu estou analisando dinâmicas que envolvem translação, a gente acaba sempre usando a equação de Newton na forma tradicional. Porém, quando eu estou analisando sistemas, dinâmicas que envolvem rotação, além da visão translacional, que é a segunda lei de Newton, dela da forma mais simples, a gente também introduz também o conceito de braço de alavanca, que se torna um elemento importante para analisar sistemas do ponto de vista macro, né? E a partir desse conceito de braço de alavanca, a gente também aborda a segunda lei de Newton na visão rotação, ok? Então, acaba tendo nessa questão de balanço de momento, né? Então, balanço de quantidade de momento, a gente pode pensar em quantidade de momento linear e quantidade de momento angular. E, por fim, a quantidade, o balanço da quantidade de energia. Pronto, esses são nossos 3 balanços, lembrando que o segundo deles ele se ramifica em translação e rotação, e isso, se a gente introduzir agora o conceito, juntar a isso o conceito da termodinâmica, que envolve a questão de quais são os mecanismos de transferência de calor, quais são os mecanismos de realização de trabalho, e, além disso, juntar nessa questão de calor, a gente tem toda uma dinâmica de calor, como que tem essa questão de capacidade calorífica, o gradiente de temperatura, nós estamos falando, assim, se eu tenho um gradiente de temperatura, como vai ser a transferência de calor, e aí quem vai balizar isso é a lei de Fourier.
além disso, né, nós também vamos ter, na casa do trabalho, nós vamos ter um conceito de trabalho realizado por forças de atrito, nós vamos ter, e também vamos ter também uma força resultante devido ao atrito. Ou seja, não uma força resultante, uma força devido ao atrito. E no fluido, um dos aspectos importantes que acontece em fluido é a viscosidade. Então, são esses os elementos que estão faltando, e também a gente pode estar adicionando a isso, né, nessa questão da troca de calor, nós vamos ter também, assim, uma troca de calor devido a um processo de radiação, ou seja, então a gente tem uma radiação, né, que acontece. Quando eu falei daquela questão do gradiente, a lei de Fourier, né, eu estava falando sobre condução, e também nós vamos ter também o último processo, que vai ser o processo de convecção. Então, são esses os mecanismos que a gente vai estar abordando. No que tange a conservação de massa, a gente tem processos que simplificam bastante, onde eu considero que a densidade ela tem uma variação muito ínfima em relação à densidade da substância naquele ponto. Então, como essa variação é ínfima, a gente considera o fluido incompressível. Então, isso é uma dinâmica. Outra dinâmica que nós temos, podemos estar variando, é quando existe realmente uma variação significativa na densidade do material. Então, aí o fluido já começa a fazer um estudo de fluido compressível. Ok? Aí nós vamos ter o conceito de camada limite térmica. Então, vamos ter todos esses conceitos se misturando, a gente vai ver algumas propriedades disso, dentro dessa dinâmica também acontece, por fim, acho que para fechar tudo isso daí, uma visão que a gente aborda de fluido, uma visão muito estatística, porque muitas vezes a gente não está, assim, a gente acaba não tendo um controle exato assim, ou seja, a gente não tem uma dinâmica exata de como está o fluido, a gente vai ter uma dinâmica estatística. E aí, quando acontece isso, né, ou seja, uma dinâmica que a gente chama de dinâmica turbulenta. Então, meu sistema tem uma certa dinâmica turbulenta, e aí, nessa dinâmica turbulenta, como a gente vai fazer esse tratamento? Como a gente vai fazer um tratamento do ponto de vista do como o fluido se move para essa dinâmica? E é uma dinâmica meio estocástica, a gente acaba falando. Então, esses são os elementos que nós vamos ter falando assim, do ponto de vista do nosso curso. Para essa aula, nós falamos a primeira parte, eu comecei a falar de conservação de massa. Nessa segunda parte, a gente vai estar falando sobre balanço de momento linear, e por fim, a gente acaba falando sobre balanço de energia, e adentra um pouco na equação de Bernoulli, e também a equação de conservação de energia, já na visão de Reynolds, que acaba sendo, de certa forma, mais geral do que a equação de Bernoulli. Lógico, a gente, de certa forma, o pessoal sempre acaba interpretando a equação de balanço de massa, muitas vezes, né, principalmente em tubulações, dinâmicas de escoamento, nós acabamos interpretando a equação de conservação, utilizando mais a equação de Bernoulli, e pensando, né, assim, a equação de Bernoulli, a gente pode pensar, de certa forma, fazendo um análogo com Física 1, vai ser uma conservação de energia, e quando eu tenho e a gente pode pensar, de certa forma, uma energia mecânica para o fluido, e aí a variação dessa energia mecânica do fluido vai ser o meu calor recebido menos o trabalho realizado. E aí tem toda uma questão de tentar tratar o trabalho realizado devido à pressão sempre como um elemento particular, e já inclui ele na dinâmica. Bem, isso é a proposta que a gente tem, e tentar fazer essa visão, tentar fazer esses aspectos agora, esse inicial agora, desse balanço de momento, esse balanço de energia para agora, assim, para a nossa aula de hoje, na forma integral, e para a aula de manhã, tentar para a próxima aula. Então, eu acho que nem vou fazer para a próxima aula, eu acredito que eu vou fazer já na aula de aprofundamento, eu vou fazer essa aula de aprofundamento sábado, já vai ser nossa primeira aula de aprofundamento, e eu farei, então, esse mesmo conteúdo na visão diferencial. E aí, com isso, eu espero fazer alguns exercícios, deixar esses exercícios resolvidos, e a gente começar, essa semana, eu passar a nossa primeira lista, então. Nossa primeira lista envolvendo hidrostática, envolvendo essa questão desses exemplos de força, né, de balanço, quer dizer, e também a visão diferencial. E com isso a gente fecha
a gente fecha essa primeira parte da nossa matéria e aí nós vamos partir, então, para a parte das apresentações, o pessoal está fazendo os exercícios, e esse é o escopo da nossa matéria nesse primeiro leque. Lembrando, né, que entender isso, entender dessas dinâmicas e como isso varia, acaba entendendo fechar o curso. Mas essa primeira parte já dá um background muito legal para o aluno se situar na mecânica dos fluidos. Okay? Então vamos lá, vamos dar continuidade na nossa matéria. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação a isso? Não, professor. Beleza, então. Então vamos começar, então. O livro que eu estou utilizando, né, sempre é o livro do White, né, um livro que eu gosto bastante, eu acho que ele é bem feliz nas escolhas dele, né. Deixa eu só ver aqui porque o que está acontecendo, que o aplicativo não está... Eu acho que o computador travou, galera, pra falar bem a verdade. Eu não estou conseguindo sair dessa tela aqui, o computador travou. E eu estou com essa dificuldade aqui agora. Primeira vez que isso acontece. Eita, lá. Deixa eu fazer um F5 aqui, um momentinho, pessoal. Olá, pessoal, consegui voltar. Espero que não trave mais aqui o sistema. Vamos ver, né? Pronto, estou conseguindo agora compartilhar a tela. Acho que acredito que normalizou. Espero que as coisas agora andem. Vamos lá. Beleza, deixa eu ver se está continuando gravando. Está gravando. E vamos lá, então, agora para o nosso estudo de hoje. Então tá aqui, ó. Esse é o teorema de Reynolds, né, do ponto de vista como eu saio da visão sistema para a visão volume de controle. Então, exatamente essa equação aqui, que ela é interpretada, essa figura aqui é o que interpreta isso. O que está em rosa é meu volume de controle, é uma região do meu espaço que está fixa, assim, a princípio, por simplicidade, eu vou considerar que ela está fixa. O que acontece?
E o meu sistema é o que estava aqui inicialmente, no instante inicial, ele tá delimitado para essa região rosa. Passado um dado intervalo ΔT de tempo, esse sistema evolui e vai passar para essa linha tracejada aqui. Então, onde está o meu sistema? O meu sistema, ou seja, então, uma dada grandeza que eu quero, essa grandeza que eu quero será, então, a variação dessa grandeza nessa região aqui, que é o meu volume de controle, ok? Mas o quanto saiu, mas assim, a quantidade que está no sistema agora ainda é essa parte que saiu menos o que entrou. Então, é exatamente isso daqui, ó. Então, essa equação descreve isso, ó. Então, tem uma dada grandeza, que chama de beta. Essa grandeza está em termos de densidade de beta por massa. Então, quanto está variando a grandeza beta no sistema? Essa grandeza beta do sistema está variando, então vai ser igual a variação no volume de controle dessa grandeza, mais o quanto saiu menos o quanto entrou. Então, essa visão, ou seja, quanto saiu menos o quanto entrou, nada mais que o fluxo líquido de saída. Então, é isso. Ou seja, essa é a ideia, né? Então, isso é o teorema de Henry. Quando esse ρ é igual a 1, aí eu tenho só massa. Okay? Eu tenho só variação de massa. Quando esse ρ é igual à densidade de momento linear, então, eu vou ter só momento linear, ou seja, então, eu tenho o que é momento linear? Então, eu vou ter velocidade, ou seja, quando esse v é igual à minha velocidade, então, eu vou ter momento linear. E aí, portanto, a variação do meu momento linear, isso daqui é igual a quanto? Isso daqui é igual a, de acordo com a segunda lei de Newton, né? Isso daqui é igual à força resultante. Quando esse beta vale energia, então, isso daqui é a variação da energia do meu sistema, isso daqui vai ser igual a quanto? De acordo com a primeira lei da termodinâmica, é igual ao trabalho, ou o calor recebido, menos o trabalho realizado, e o trabalho está sendo realizado. Ok? Professor, pelo sistema? Então, se é pelo sistema, então é pelo volume de controle. Ok? Então, é essa a ideia. Então, por exemplo, tem uma bomba realizando trabalho sobre, eu tenho a água está se movimentando, né? A água está movimentando, então é o calor recebido menos o trabalho realizado. Então, imagina só, a água está acionando uma turbina. Então, o meu sistema, né? Ali a água que está vindo, ele está realizando um trabalho sobre aquilo. Okay? Então, eu realizo um trabalho sobre aquilo, aí esse trabalho é positivo. Agora, se, por exemplo, eu tenho uma bomba que está bombeando, ou seja, o que ela faz? Então, ela puxa a água, aumenta a pressão dessa água e empurra novamente para o cano. Então, nesse caso, ou seja, o sistema está sendo realizado trabalho sobre o sistema. Então, portanto, o trabalho realizado pelo sistema passa a ser, de certa forma, negativo disso. Okay? Então, ele passa a ser negativo. Então, essas são as duas visões que a gente tem. O cara tendo isso em mente já consegue resolver uma gama gigantesca de problemas. Então, os problemas não são difíceis. E aí é lembrar, né, que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, eu posso pensar o seguinte, eu vou ter, então, o trabalho realizado pelo sistema, tudo bem, aí se tem uma força de atrito atuando, né, no sistema, então isso vai causar uma diminuição da energia no meu sistema. Então, portanto, essa força de atrito acaba sempre se opondo ao movimento. Então, se ela sempre se opõe ao movimento, ela vai ter, assim, ela vai acabar diminuindo a energia do meu sistema. Então, portanto, a gente tem que sempre estar lembrando disso. Se tem um atrito, ele vai gerar uma perda, sempre. Sempre atrito vai gerar uma perda. A não ser casos, assim, muito particulares, assim, que o atrito está empurrando alguma coisa, mas aí esse atrito está empurrando alguma coisa, não vai ser mais parte do meu sistema. Se o atrito for esse atrito gerado pelo sistema, então, nesse caso, não entra isso, não. Mas não vai, essa daí é melhor discutir isso com exemplos. Então, vamos lá, então. Vamos para a página 57 agora. Está aqui, ó. No caso, 56, 57. Está aqui, ó. Esse caso aqui, então, é essa equação que a gente está abordando, né? E vamos pensar no caso de volume de massa. Então, ó, no caso do sistema, massa aqui, a gente abordou isso na aula passada, né? Então, a variação da massa de um sistema, o sistema é caracterizado pela própria massa dele. Então, se eu estou seguindo aquele sistema, então, a princípio, né, pensando na visão mais clássica, a massa desse sistema não varia. Professor, e se for numa visão mais moderna? Então, numa visão mais moderna, a massa do meu sistema nada mais que a quantidade de energia. Então, massa e energia é a mesma coisa, e aí acaba tudo isso entrando na segunda lei da termodinâmica. Então, fica mais ou menos assim, ou seja, a questão da massa.
E também continua na mesma questão da conservação. Mas vamos lá, não precisa ficar assim, tanto faz, né, tanto fez esses detalhes. Vamos continuar aqui então. Então, estamos na visão volume de controle. Então, estou variando aqui uma dada grandeza, então esse beta de fumaça, então esse ρ vai ser nada mais, nada menos, ou seja, como está integrando em dm, né, então, por isso eu quero considerar massa, esse beta é 1. Então, aqui, no meu volume de controle, aí nós fizemos esse exemplo, nós não fizemos o exemplo de energia, né, por exemplo, eu quero considerar, por exemplo, uma conservação de energia. O que vai ser, por exemplo, na conservação de energia? Nesse caso, conservação de energia, esse cara vai ser a energia que está dentro do meu volume de controle, quanto ela está variando, e aí eu tenho o seguinte, eu tenho, então, ρ, né, que é a densidade de a massa específica, aí beta vai ser, então, a minha energia por massa específica, e AV vai como se fosse o meu fluxo, né, olha assim, a área vezes a velocidade, então, a área vezes a velocidade me dá o quê? O fluxo volumétrico, né, então, quanto está variando, ou seja, quanto de volume por unidade de tempo está escoando. Então, é isso, né? Então, eu tenho esse fluxo volumétrico aqui, que pode ser pensado esse cara aqui, aí quando eu multiplico pela massa específica, vira um fluxo massivo, ok? Então, uma densidade de fluxo massivo, aqui a mesma coisa, uma densidade de fluxo massivo. E aí, quando eu multiplico por esse beta, fica a densidade dessa grandeza. Então, é bem simples a ideia, né? Tá aqui um exemplo bem prático aqui, que ele vai considerar no caso da energia. Opa, eu passei por isso para algum local, acabei errando a página aqui. Exemplo 3, ele está falando só sobre massa, então, está falando sobre isso. Não, ele está considerando energia também. Então, ó, no caso do sistema, vamos fazer um exercício 3, esse 3.1, ó. Um volume de controle fixo tem 3 seções unidimensionais na fronteira, como mostra a figura. O escoamento no interior do volume é permanente, ou seja, então se está em regime permanente, significa que aqui dentro as grandezas não estão variando. Então, portanto, o que entra tem que ser igual ao que sai. Ok? Porque, ou seja, aquela grandeza está se preservando, então está em regime permanente, então o que entra é igual ao que sai. As propriedades em cada secção estão tabuladas a seguir. Determine a taxa de variação da energia do sistema que ocupa o volume de controle nesse sistema. Então, vamos lá, então, né? Então, tá aqui, a variação da energia do meu sistema, como está em regime permanente daqui a zero, então, vai ser só o quê? Então, mais o que sai, menos o que entra. Então, tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O 3 é o único que está saindo, e o 1 e o 2 está entrando. Então, esse fluxo aqui, ó. Eu estou calculando esse fluxo. Então, como que foi esse fluxo? Então, a energia por unidade de massa, M3 é o fluxo massivo, E1 também energia por unidade de massa, que tá entrando em E1, esse daqui é o fluxo massivo em 1, e E2 é fluxo por unidade de massa em 2, vezes o fluxo massivo em 2. Pronto. Isso daqui tem que ser igual ao calor recebido menos o trabalho realizado. Como ele está falando só, ele está falando aqui, deixa eu ler o problema, que ele está falando assim, ó, determine ele só quer saber a variação da energia, ele quer saber, ó, determine a taxa de variação da energia do sistema. Então, ele quer calcular só isso. Então, tem que calcular esse cara aqui, tem que fazer só essa continha. Pronto, se eu fizer essa continha, acabou o exercício. Fazendo essa continha, ó, deu que a energia, ó, que quanto está a energia do meu sistema? A energia do meu sistema está diminuindo. Se ela está diminuindo, significa que o meu sistema está, ou seja, está perdendo calor. É como se fosse um radiador. Ou seja, a água entra quente e sai mais fria. E, portanto, a energia do meu sistema está diminuindo. Ok? Para onde vai essa energia? Ela, no caso do radiador, ela vai através de condução para as paredes, através de convecção, né? E condução também, ela vai pelas paredes do radiador e aí, portanto, vai para o ambiente. Então, ou seja, nessa visão volume de controle, eu estou calculando aqui como está perdendo isso. Ou seja, como que está sendo essa troca de energia. Então, nesse caso, está menos 0,24 megajoules por segundo, ou seja, bastante coisa, né? Nós estamos falando de 240 quilojoules por segundo. Muita coisa pensando por energia, né? 240 quilojoules. Por exemplo, um chuveiro vai dar em torno de... Depende, se estiver no inverno... Deixa eu só fechar aqui, gente, tem uma propaganda passando aqui. Pronto. Um chuveiro, por exemplo, no inverno,
Se for aquele chuveiro mais forte, é 7.000, né? 7.000 watts, né? Que é joules por segundo. Então, 7.000, esse daqui é 240. Quer dizer assim, 240 mil, quer dizer assim, então se a gente for parar a pensar de 7 para 240, quantos chuveiros não tem aí, né? Muitos chuveiros. Se eu pensar que for um chuveiro de 8 kW, por exemplo, para arredondar essa conta, né? Vamos considerar um chuveiro de 8 kW. Então, esse cara aqui equivale a 30 chuveiros. 30 chuveiros, mas assim, o chuveiro ele aquece, né? Então seria o inverso disso, né? Seria assim, resfriar, por exemplo, essa água na mesma potência de 30 chuveiros fortes, né? Que de 8.000, o chuveiro de 8.000 watts é bem forte. Então, assim, muita energia. Então, isso daqui é só para a gente ter noção do dimensionamento que representa 0,24 megawatt. Então, isso dá para a gente ter um pouco de noção, ou seja, como que está refrigerando isso. Seria um sistema forte, né? Seria assim, por exemplo, assim, um chiller, por exemplo, de um sistema predial, por exemplo. Poderia ser isso. Esse daqui, por exemplo, seria uma noção, por exemplo, da ideia mais ou menos de um chiller de um sistema predial. Já começa a entrar nessas escalas aí. Aí ele pega o comentário, vamos fazer o balanço de massa para ver se realmente está em regime permanente. Aí ele pega e calcula quanto entrou de massa, assim, menos que entrou de massa, mais o que saiu. Isso daqui deu 0. Então, realmente está em regime permanente em termos de fluxo de massa. Ah, não, mas na realidade, assim, minto. Isso daqui, ou seja, significa que está em regime permanente tanto na parte de massa, quanto também na parte de energia. Porque se está em regime permanente, né, significa que o sistema está perdendo esse calor para a fronteira. Então, de certa forma, eu teria que colocar aqui uma seta aqui, ó, cadê? Saindo aqui, calor saindo. Eu não sei se ele daria algum outro desenho e faz isso. Bem, whatever, é irrelevante. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Ó. O ponto todo que eu quero que vocês observem é isso daqui, ó. Como ele calculou isso, ó. Então, como ele calculou, olha só, então foi a energia por unidade de massa vezes o fluxo massivo. Quanto foi o fluxo massivo? O fluxo massivo foi a massa específica, a área vezes a velocidade. Ou seja, essa velocidade média que está saindo no cano. Okay? Então, esse ponto aqui é o ponto-chave, gente. O cara começar a entender isso, aí o cara consegue resolver vários exercícios de forma bem rápida. Vocês entenderam essa parte aqui, ó? E observa, olha aqui o que eu colocou, ó. Aqui está a massa específica, aqui está a velocidade, aqui está a área já não é nem o diâmetro, ele já colocou a área para facilitar. E aqui está a energia por unidade de massa, ó. Então, olha só. Ó. Então, a densidade é de energia por massa. Então, olha que legal. Então, aquele exercício foi feito para dominar no peito e gol, né? Então, é isso daí. Vamos lá, então. Aqui, outro exercício. Vamos fazer alguns exemplos. Os exemplos desse livro são bem legais. Eu acho que vale a pena vocês estarem olhando. Esse livro está disponibilizado para vocês digitalmente, né? Então, não tem muito... O cara entendeu isso daqui, a gente consegue resolver uma pancada. Assim, a gente consegue resolver praticamente todos os exercícios do livro. Assim, o que vai precisar, talvez, um ou outro de um conceito de camada limite, ter um pouquinho de criatividade nessa questão que a gente para pensar aqui, se eu tenho um dado objeto, né, o quanto o fluido está realizando força sobre esse objeto, vai ser um conceito de ação e reação. Então, se eu olho como o fluido está escoando antes do objeto, e eu olho como o fluido está escoando depois do objeto, significa que esse objeto causou uma variação na quantidade de momento linear. Então, essa variação da quantidade de momento linear por unidade de tempo, isso daí será a força que está atuando no fluido. Então, a força está atuando no fluido vai ser menos a força que o fluido faz no objeto. Então, são um desses conceitos assim, que às vezes, para quem está aprendendo, fala assim, nossa, interessante, né? Mas não são difíceis de serem aplicados e de serem resolvidos na prática, mas o cara tem que acabar assimilando esses conceitos, e mais do que assimilar, é aprender a utilizar e resolver exercícios, resolver problemas. Porque aí você vai estar consolidando a teoria. Vamos lá, então, ó, conservação de massa, mesma coisa, né? Então, olha só, lembrando, né? Quem vai ser agora, nesse caso aqui, o fluxo massivo, aquele M ponto, já é próprio ele direto, já. Ó, esse daqui é o próprio M ponto, ó. O M ponto de saída menos o M ponto de entrada. Então, isso daqui então mais a variação no volume de controle do que é 0. Esse daqui é o M ponto, ó. Então, pronto, já está tudo fácil, tudo caixa, tá vendo? Ó, os M ponto, tudo aqui. Então, esse daqui eu vou passar um pouco mais rápido nesse exercício.
Okay? Olha aqui um outro exercício que então está entrando aqui, está saindo. Ele quer saber quanto que é, se tem conservação, então o M ponto de entrada menos o M ponto de saída, isso daqui se tem um regime permanente, né? Então, que entra é igual que sai, portanto, eu tenho essa relação aqui. Ok? E aí com isso, ó, aí mais, ele considerou que o fluido é incompressível. Se ele é incompressível, significa que a densidade na entrada é igual à densidade na saída. E aí, portanto, fica a seguinte relação para a área e a velocidade. Ficou essa relação aqui. Ou seja, quanto mais fino o tubo, maior a velocidade dele se tem conservação de massa. Então, olha só, e como que é essa relação? Se o fluido é incompressível, a relação é essa daqui. Ou seja, a área vezes a velocidade, isso daqui é o fluxo volumétrico. Então, esse fluxo volumétrico na entrada, ou seja, quanto está entrando de volume, tem que ser igual a quanto está saindo de volume por unidade de tempo. Então, é isso que está representado nessa equação aqui. É uma coisa que a gente acaba vendo muito já em Física 2, né? Então, eu não sei nem, assim, eu fico às vezes até falando, nossa, vou falar demais aqui, os alunos vão ficar até achar meio negócio meio perdido, tá, falando demais. Então, vamos tocar adiante. Se tiver também muito rápido, vocês peguem e digam. Outro ponto interessante, é o seguinte, olha, professor, a gente está falando de velocidade que está saindo, e se tiver um perfil de velocidade, que é isso daqui, ó, eu tenho esse perfil aqui de velocidade, e diga de passagem, esse perfil de velocidade, a princípio, remete que o fluido, que esse fluido aqui, ele está no regime, está desenvolvido, né, e além disso, tem uma certa viscosidade, e aí essa viscosidade está aqui, então tem uma certa condição de contorno aqui, né, que faz com que, ou seja, a condição de contorno que eu estou colocando aqui é que o fluido na superfície do cano vai ser zero, no centro, ou seja, no eixo ali do tubo, eu vou ter minha velocidade máxima, e eu estou considerando esse perfil aqui como se fosse um perfil, não é nem um perfil parabólico, né, um perfil... esse perfil aqui, né? Se for parabólico, é m igual a 2, né? Então, se for parabólico. Agora, se o m for arbitrário, aí é esse perfil que está aí, e, portanto, é um perfil específico aí. Ok? Ou seja, então, um perfil polinomial, nesse caso. Então, tá aí, observa aqui, tem as condições de contorno, toda vez que o R, o raio, né? Assim, a distância do fluido até a superfície, quando o R é igual a R, a velocidade sempre na superfície do cano vai ser zero. Então, é esse perfil de velocidade que está aqui, e ele pede para calcular a velocidade média, tá vendo? Ó, calcule a velocidade média, se a densidade for constante. Então, só para calcular isso daí. Então, como que eu calculo essa velocidade média? Eu faço o seguinte, eu calculo todo o fluxo de massa aqui, o fluxo volumétrico, que é o volume, né, no anel, porque assim, eu sei que a velocidade é anelar, né, então depende só do raio. Então eu pego a área anelar vezes a velocidade, isso daqui vai dar o fluxo volumétrico nesse anel. Aí eu integro ao longo de todos os anéis, vai dar nessa área aqui. Isso daqui vai ter que ser a velocidade média vezes a área. Então, com isso, eu calculo, portanto, calculando essa integral aqui, que está aqui, ó, e dividindo pela área, eu vou calcular a minha velocidade média. Pronto. Bem simples o exercício. Eu vou ver só essa integral aqui, ó. Essa integral aqui também não é difícil resolver. E pronto, chegando nesse resultado aqui. Ok? Então, é um exercício assim, interessante. O mais, assim, eu acredito que o mais importa, porque essas integrais, assim, não são difíceis de resolver. O ponto nevral aqui, realmente, o ponto central, é o cara saber fazer essas, saber o conceito, ou seja, saber chegar nessa equação aqui. Aí aqui o zero ficou em evidência, né? Eu vou ter esse πr ao quadrado, esse π com esse π corta, ficou só um 2 em cima, aqui tem um R2 embaixo, e aí eu vou estar integrando isso daqui. Então, é isso daí, e não tem mais segredo, não tem muito mais segredo que isso. Isso daqui a gente pode fazer uma integral por partes, né? Como o cara faz? O cara integra no primeiro, ok? Vai dar um n mais 1 embaixo, e aí repete. Aí depois deriva o segundo, que aqui vai dar 1, e aí repete esse daqui. Aí integra de novo, pronto, vai dar essa expressão aqui. Então, isso daqui é só fazer uma integral por partes, que essa integral aqui sai diretamente. Como essa integral seja algo que funcional para a gente já em cálculo 1, então eu vou deixar para vocês aí, não vou nem estar mais falando isso, como chega nesse resultado aqui, mas é só fazer uma integral por partes, e eu espero que só, de acordo com o que eu falei, vocês já tenham conseguido pegar isso daí.
Caso alguém tenha dúvida, professor, não estou conseguindo fazer essa integral, depois pega e me pergunta, depois pega esse aluno específico ali, a gente pega e faz pelo WhatsApp, então pelo Meet, tanto faz. Então, eu gravo isso, coloco aí, caso o aluno tenha dúvida nessa integração, ou então o mesmo aluno vai lá e abre qualquer livro de cálculo, tem isso daí. Vamos lá, então. Vamos fazer agora o exemplo 5 aqui desse reservatório. Ó. O reservatório da figura, essa figura aí ao lado, ó, está sendo abastecido com água por 2 entradas unidimensionais. Existe ar aprisionado. Ó. Então, está aqui o ar. Está aprisionado aqui o ar. Ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Pronto. O ar está aqui aprisionado. Existe ar aprisionado no topo do reservatório. A altura da água é H. Encontre uma expressão para a variação da altura da água. Ok? Tá aí, ó. A água, a densidade da água, ela varia, assim, ela varia muito pouco a pressão, né? Muito difícil, né? Então, essa variação dessa altura aí, basta eu calcular o quanto está entrando, menos, ou seja, quanto está entrando, menos quanto está saindo, vai me dar o quanto vai estar aumentando isso daí. Rodrigo. Ok? Aí ele pede assim, encontre uma expressão para a variação da altura da água. Ou seja, esse cara aqui. Aí ele fala, determine essa altura, se D1 vale tanto, D2 vale tanto. E as velocidades. E estão aqui as áreas. A área do reservatório, que é essa área de cima, ou seja, a área da vista, a área da vista superior do reservatório, considerando a água a 20 graus Celsius. Então, tá aqui, ó, vou pegar e calcular exatamente essa expressão aqui, ó. Esse cara aqui, quem que é esse cara aqui? É a área, densidade vezes a altura. Então, isso daqui, quando eu derivo isso daqui, o único cara que está variando é a altura. Então, isso daqui vai me dar A rho dHdt. Ok? Então, isso daqui me dá A rho dHdt e o restante repete. Então, pronto, já acabou a expressão. Aqui, ó, a expressão ficou essa daqui, ó. Esse cara deu isso, né? E aí, esses caras deram isso aqui, pronto. Acabou a... Lembrando, né, ele fez essa conta aqui, ó, mas depois ele acabou desprezando a do ar, tá vendo? Ó? O do ar não é que ele desaparece, ele é desprezível, né? Ele falou, o termo ρA desaparece, porque representa a taxa de variação do ar, sendo nula. Ah, entendi, é verdade, ele acaba assim, sendo nula, né, com a variação da massa, tá certo? Então, na realidade, ele nem aproximou, é um valor exato mesmo, tá certo isso? Então, não preciso considerar que eu estou considerando só a variação da massa, então, realmente não entra isso daqui. Bem, ou seja, vai variar só a quantidade de massa que está ali. Bem, vamos lá, encontrando a taxa de variação da altura, fica com essa expressão aqui, e aí, portanto, considerando a densidade da água constante, está aqui o resultado. E faz esses casos, pronto, direto. Agora, vamos fazer exercício considerando agora, ó, quantidade de movimento. Então, ó, o que vai ser isso daqui? Ó? Esse cara aqui é como se fosse a massa vezes a aceleração do meu sistema. E esses caras aqui, o que vão ser? Vão ser a minha velocidade vezes o meu fluxo massivo. Então, vai ser Vm ponto, esses caras aqui todos. Então, Vm ponto diz que está saindo. Então, é isso. Isso daqui é igual a força resultante. Pronto. Vamos agora fazer exercício já, né? Porque acabou a teoria, não tem que ficar falando demais nessa teoria e perder de tempo. Lembrando, né? Que a força devido à pressão é sempre para dentro, sempre normal à superfície. Então, tem isso daqui, né? Isso daqui, se estiver em regime permanente, né? Ou seja, se a pressão for uniforme, a pressão atmosférica for uniforme, então, por exemplo, a gente está aqui sentindo a pressão atmosférica, só que ela é uniforme na gente. Então, portanto, a força devido à pressão é igual a zero. Se for, por exemplo, na água, por exemplo, a força devido à pressão vai gerar um certo empuxo. Aqui. E aí ele começa o primeiro exemplo, né? Então, o primeiro exemplo aqui, eu tenho esse bocal aqui de uma redução, né? Então, eu tenho essa redução. O que acontece? Eu tenho aqui minha pressão absoluta, mas a pressão absoluta pouco importa só a minha pressão manométrica. Então, essa pressão aqui, pensando na manométrica, como a pressão aqui é 0,3 kK em todos os 103 kPa em todos os pontos, então a absoluta vai ser só quando eu pegar o 103 e subtrair de todo mundo. Então vai ficar essa figura aqui, ó. Essa daqui vai ser a minha manométrica. E aí, portanto, se eu quero saber o que ele pede, vamos ver o que ele vai pedir no exercício, né? Essa que você acabou de ler, ó. Calcule a força de pressão resultante. Ah, bem, muito tranquilaço, né?
Então, está aqui a pressão vezes a área, pronto. Se eu pegar a pressão vezes a área, vai dar essa força que está empurrando essa redução para a direita. Ou seja, então esse bocal está sendo empurrado para a direita. Aqui, ó. Então, 764,3 na direção I newtons. Pronto, está aí o resultado, está aí a resposta do exercício. O que ele fez aqui? Fez a pressão manométrica vezes a área. Ok? Como eu já sabia qual é a direção, está aí a resposta. Vamos lá, olha outro exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui é um pouco mais interessante, né? Ou seja, então eu tenho um fluxo de água, ou seja, o cano faz uma curva. Então, ou seja, o cano permanecer dessa forma, ele tem duas questões ali que são relevantes, né? O torque, então tem que estar sendo aplicado um torque que estabiliza o cano de não girar. Esse é o primeiro ponto. E além dessa questão do torque, também tem uma força resultante que estabiliza o cano para o cano não se deslocar. Então, são esses dois pontos que acontecem aí. Ok? Então, como que fica? Então, a força resultante vai ser igual a velocidade vezes o fluxo de massa de saída menos a velocidade de entrada vezes o fluxo de massa de entrada. Deixa eu ver se eles colocou essa expressão aqui, senão eu coloco. Isso aqui, essa expressão aqui, ó. De saída menos de entrada. Então, olha só. Eu só quero fazer só um comentário aqui, vou até colocar no pente, para o cara ficar claro, assim, ó. A gente aprendeu na segunda lei de Newton, sempre foi um exercício que não tinha massa variando. Sempre. Então, porque a segunda lei de Newton era assim, ó. Derivada do momento, né? O que é o momento? Momento, eu vou colocar aqui, ó. Momento era massa vezes a velocidade. Então, a segunda lei de Newton era sempre assim, ó, a derivada do momento é igual à força resultante. Essa era a segunda lei de Newton. Sempre nós aprendemos assim. Como a massa era constante, então a derivada de ρ para massa constante, daqui massa constante, m constante, daqui vai dar quanto? Vai dar massa vezes aceleração. Então, sempre ficava assim, ó, massa vezes aceleração é igual à força resultante. Sempre ficou nessa historinha aqui. Em Física 2 mudou um pouco, em Física 2, né? Mas agora, o que acontece, né? Quando eu tenho massa variando, fica assim, ó. Então, quando eu tenho a massa variando, isso daqui fica da seguinte forma, né? Fica assim, ó. A massa vezes a aceleração mais V vezes M ponto. Então, esse fluxo de massa é da superfície. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser minha força resultante. Então, é isso. Isso daqui a gente está pensando já na visão volume de controle. Ok? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Sempre assim. Então, agora, esses exercícios, todos esses exercícios é o cara aprender a visualizar isso daqui, ó, a mexer com isso daqui, ó. Todos os exercícios é você aprender o conceito físico de como está utilizando, como está representando matematicamente, resolvendo esses problemas de mecânica, usando força, no caso onde quem está variando agora é a massa. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Alô, tem alguém aí ainda? Ou tá todo mundo dormindo aí? Tem sim, professor. Ficou. Beleza, tá. Então, tá aí, pessoal, a ideia. Vamos lá, aqui eu vou fazer mais exemplos aqui, ó. Tá vendo? É isso daqui, gente. Os exercícios não tem muito, assim, o que não tem muito, assim, o que ficar falando, né? Porque fazer o quê, né? É isso daí, pronto. Outro exemplo aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho uma água que tá vindo aqui, vou ler o exercício, ó. Como mostra a figura, uma pá fixa deflete um jato de água. Então, ó, tem um jato de água de área A. Então, ó, tem uma área aqui, ó, A, outra área aqui, A. Então, eu sei quanto está entrando, eu tenho a V vezes o fluxo de massa, vezes o fluxo de massa. Então, eu já sei qual vai ser minha força resultante que tem que estar atuando nesse cara aqui. E como está em regime permanente, eu já até sei como vai ser isso daqui. Ok? Então, observe que é bem rápido, esses exercícios são muito rápidos, esses exercícios, né? Ou o cara sabe ou não sabe. Mas, para o cara aprender isso, não é difícil. Segundo o ângulo θ, tá vendo? O ângulo θ está aqui, sem variar a velocidade. Então, a velocidade desse jato, ó, permanece constante. O escoamento é permanente. A pressão é PA, ou seja, a pressão atmosférica, mais ou menos, em todos os pontos. Então, a pressão não está fazendo diferença nenhuma aqui. Se a pressão está sendo igual em todos os pontos, não faz nenhuma diferença. E o atrito na pá é desprezível. Encontre
os componentes Fx e Fy da força aplicada pela pá, enquanto as expressões para a intensidade da força e para o ângulo F de θ da força, que direção que essa força está sendo aplicada, e a horizontal, faça graficamente. Bem, eu gosto, assim, eu acho que essa expressão aqui, eu também bem dizendo que tá, né? E fica mais ou menos assim, ó, olha como o exercício é rápido, gente, são exercícios muito rápidos, ó. Então, ó, eu tenho o quanto está saindo? Está saindo vai ser a velocidade de saída, que eu vou chamar, deixa eu ver como ele chama isso, deixa eu ver aqui como ele chama isso, chama V2, que aqui é a região 2, eu tô vendo essa região 2, eu vou chamar de V2, ó, essa região 2, e aqui a região 1. Então, aqui, ó, V2, que está saindo, vezes M ponto, menos V1, isso daqui é vetorial, né? Menos V1, que está de entrada, M ponto, isso daqui é igual a minha força resultante, que é essa força que está estabilizando o meu sistema. Só tem uma, então eu chamo de força F. Bem, o que é V1? V1 é a entrada horizontal, então é V0. Então tá aqui, ó, V1 é isso, ó, só tem horizontal. E V2, ó, vai ser também V, que tem o mesmo módulo, não é só que na direção θ. Então, V2, quem que é V2? Então, V2, o módulo ainda é V, e como agora só decompor, então vai ser cosseno de θ, seno de θ. Pronto, acabou o exercício, gente. Acabou. E M, quem que é M ponto? M ponto vai ser a área, que eu já falei, né? A densidade vezes a velocidade V. Pronto, acabou o exercício, não tem mais nada. Lembrando que esse aqui eu vou escrever assim, ó, V10, né? Posso escrever assim. Então, como que fica esse exercício? Fica assim, ó, M ponto, V2 menos V1 é igual a F. Vamos ver o que ele vai pedir aqui. Ó. Olha que os exercícios são muito diretos, né? Ele calcula Fx e Fy. Ah, esse cara aqui, quem que é esse cara? Esse daqui é Fx, esse daqui é Fy. Isso daqui vai dar quanto? Então vai dar A, rho, V. Esses V aqui, eu já posso colocar o V ao quadrado aqui, porque todos eles têm módulo V. Então vai ficar assim, ó, V2, aqui V2 é cosseno θ, seno θ. E o V1 é menos 1. Então, menos V1, que é 1, 0. Pronto, fica assim. Portanto, meu V2, meu f de xy, o meu f x fy, isso daqui é nada mais que a rho v ao quadrado. Aí na direção x vai ser o quê? Vai ser cosseno de θ menos 1. E o outro na direção y vai ser seno de θ. Pronto, acabou o exercício, gente. Não mais nada. Olha só como o exercício é super direto, né? Aí ele pede o seguinte, olha, encontre as componentes. Pronto, já foi. Encontre as expressões para a intensidade da força. Gente, a expressão para a intensidade da força, né, é só calcular o módulo. Então, eu não vou ficar fazendo isso. Calcular o módulo da direção, calcular o módulo de direção de vetor, isso daí é uma coisa que a gente aprende lá em GA, em Física 1. Então, eu nem vou fazer isso, porque é só calcular o módulo e a direção desse vetor aqui. O módulo vai dar esse cara vezes o módulo desse daqui. Ok? Então, pronto, já acabou. E a direção, essa tangente do ângulo, vai ser esse cara sobre esse. Então, acabou também. Ok? Então, vamos continuar. Ou seja, eu vou tentar focar aqui nas coisas que são construtivas. Igual ele falou, tá vendo? Mesma expressão, tudo. Pode ver, o resultado é o mesmo. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Não mudou nada. Então, tá aí o resultado. E aí ele está aqui descrevendo, ó, olha só, de acordo com o ângulo θ, como está variando o φ. Aí ele foi representou graficamente, ele fez mais coisa um pouquinho, né? Agora vamos para o 3.9, deixa eu ver se tem a figura 3.9a. Ah, tá aqui, esse daqui é legal. Ó. Vou fazer esse daqui, vocês vão ver que esses exercícios não mudam, gente. Esses exercícios são muito tranquilos, eles são todos os mesmos dinâmicos. São exercícios assim, o cara viu, tem que resolver, viu, tem que resolver. Então, assim, são exercícios fáceis de resolver, e eu espero que vocês consigam vir, assim, também chegar nessa mesma conclusão e adquirir essa mesma velocidade de resolução. Ou seja, essa primeira parte da matéria é bem tranquila. A segunda parte também, que envolve essa questão diferencial, às vezes o pessoal pena um pouco mais, porque o pessoal às vezes tem uma certa dificuldade na parte de cálculo vetorial, porque ele envolve mais os usos das expressões de operadores diferenciais. E, além disso, é interpretar, por exemplo, como eu interpreto, por exemplo, uma condição de divergência numa superfície, como eu interpreto uma condição de rotacional numa superfície, ou seja, que estão relacionados com conceitos de condições de contorno. Bem, a boa notícia que tenho a dizer para vocês é o seguinte: vocês aprenderem isso aqui, vocês estão aprendendo isso em eletromagnetismo, porque é a mesma coisa. E para
para um engenheiro eletricista, isso é uma coisa relevante, né? Porque de algum momento na vida de vocês, alguém vai estar perguntando isso para vocês com certeza. Mas assim, eu não sei que você quer mais trabalhar nisso, mas se estiver trabalhando com isso, ele vai acabar se deparando em algum ponto, né? Ou então algum colega de trabalho perguntar isso, sempre vai ter isso aí, né? E então seria uma coisa legal, o cara tá realmente tentando aprender isso, não vai passar em eletromag, nem para passar em fenômenos, mas para aprender mesmo essa parte que abre avenidas gigantescas para novos conhecimentos. E aprofundamentos, né, estudos posteriores, que eu acho que é a parte mais legal. Ou seja, a gente poder se capacitar, ou seja, o curso dá uma bagagem para vocês conseguirem conseguir aprender e se capacitar constantemente. Então, essa é a parte mais legal e eu acredito que isso nunca para. Vamos lá, então. Um jato de água com velocidade VJ incide normal a uma placa plana que se move para a direita a velocidade VC, como mostra na figura 3.9A. Aqui é a figura, ó, 3.9A. Então, o jato vem, ó, bate e a água escoa assim, ó, ok? Encontra a força necessária para manter a placa movendo-se a uma velocidade constante. Se a massa específica do jato está aqui, ó, quanto está tendo de massa específica? 1.000 kg por metro cúbico. Como foi? É uma água isso daqui, né? Que é água. Ele falou lá no início, né? Água, né? A área do jato tem 3 centímetros quadrados. E VJ e VC são 10. Deixa eu ver o que é VJ aqui no desenho. VJ é o da placa, o VJ é o da água que está indo, e VC é o do carrinho. Aí ele fala o seguinte, ó, o que ele sugere? Ó, despreze o peso do jato e da placa e admita o escoamento permanente em relação às placas, com o jato se dividindo igualmente para cima e para baixo. Então, quer dizer assim, então, se eu sento em cima, eu vou lá e vou sentar, vou colocar como referencial agora, não o carrinho se movendo. O carrinho está se movendo com velocidade constante, né? Então, o carrinho também é um observador inercial. Então, tanto faz eu considerar resolver todo o meu problema em cima do carrinho, o carrinho parado, como eu considerar o carrinho se movimentando. Como ele está com velocidade constante, não faz diferença. Então, para facilitar o problema, é muito mais fácil eu sentar em cima do carrinho e pensar o carrinho com velocidade constante, portanto, eu sou esse referencial inercial. E aí, para mim, o que acontece? Estou em cima do carrinho, a água vem e bate, vai para cima e vai para baixo. A água que está indo para cima e vai estar indo para baixo, ela acaba não interferindo, ela não interfere no resultado da força que está sendo aplicado no carrinho. Agora, a velocidade inicial desse jato, esse sim interfere. Então, como que vai ficar esse problema? Ó, então, esse problema tem algo assim, eu vou escrever aqui, ó, aqui rapidinho nesse canto, que dá para resolver isso bem rapidinho, ó. Então, fica assim, ó. O quanto está saindo? O quanto está saindo são velocidades verticais, então vai ser assim, ó, o V de subida, eu vou colocar assim, né? V de subida é o que está saindo, N ponto sobre 2, mais o V de descida, também, né? M ponto sobre 2, isso daqui já, o referencial é o carrinho. Quem é o referencial? O carro. É carrinho? Como que ele chama? Ele chama de carrinho ou ele chama outro nome? A placa. É a placa. Então, vou colocar a placa. Referencial é a placa. Menos o que está entrando. Então, o que está entrando? É V, né? M ponto. Isso daqui tem que ser igual a força resultante que está atuando na placa. Ok? E aí, quem que é esse V aqui? Esse V vai ser a velocidade J menos a velocidade do carrinho, da placa. Ele chama de V, que ele chama de V aqui. Esse V de, ler aqui, VC do carrinho. Então, velocidade do carrinho, ok? Isso na direção X, então é 1, 0. Okay? E o M ponto? O que é o M ponto? É o quanto está chegando de água na placa. Então, isso daqui é Rho, a área, vezes o quê? VJ menos VC. Isso daqui é o que está chegando de água, que é a velocidade relativa. Pronto, acabou o exercício.
Esse daqui está para cima e está para baixo, não interfere, eu quero saber só o Vx, então, na direção x, eu tenho assim, ó, f de x, está aqui, ó, isso daqui vai ser o quê? Esse daqui é zero, esse é zero, então vai ter só menos, o quê? Está aqui, ó, menos isso daqui, que vai dar quanto? Que vai dar, deixa eu ver aqui, esse V aqui está na horizontal, né? Então, vai ser VJ menos VC, M ponto. Cadê o M ponto? Aqui, ó, Rho A, esse cara ao quadrado. Pronto, tá aí a resposta. Então, esse é o VX. Pronto, exercício bem rápido de resolver. Deixa eu ver como ele faz. Faz toda uma transformação aqui, não sei se é necessário. Isso não é necessário, né, gente? Ó, não é necessário, esse exercício está bem aqui. Ó, a resolução dele eu achei que foi muito longa. Ele acabou dificultando muito isso, né? Não sei lá assim, por que ele fez tanta coisa aqui. Eu só fiz uma mudança de referencial e pronto. O problema, eu acho que... eu nem li o que ele está fazendo aqui, eu acho que pouco importa. Bom, tá aí a resolução, chega no resultado certo, que é isso daqui, ó. Esse é o resultado, ó. Esse é o resultado, ó. Então tá aí, deixa eu ver como que ele faz isso daqui. V1 mais V2, vai ser 2 vezes esse cara. Deixa eu ver... Tá aqui, ó, VJ menos VC, isso daqui eu achei assim, a equação 4, ou seja, tá aqui, ó, o FX, tá vendo que ele chama de R, o FX ele chama de R, então o que vai dar aí? Tá aqui, ó, menos Rho, a área, aí vezes o VJ menos VC ao quadrado. Pronto, tá aqui, ó, essa é a expressão aqui, tá aqui, nós já obtivemos isso, ou seja, ele faz um monte de manipulação e chega nisso daqui, mas não precisaria, não sei lá o que ele escreveu aí, bem, não importa, só importa o resultado. É isso que importa. Isso daqui vai dar 7,2 newtons. 7,2 newtons é bem pouquinho, né? É uma coisa bem fácil, né? Assim, em termos de peso, isso daqui não dá menos de 1 quilo, isso, né? Então, um peso de menos de 1 quilo não é uma força muito forte. Agora, vamos lá, vamos fazer o segundo exercício. Olha só, esse exercício aqui é mais interessante, esse exercício. Ó. Então, ó, esse exercício é bem legal também, porque começa a nos estimular essa percepção de volume de controle. Antes de continuar esse exercício, vocês estão aí ainda? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certo? A internet? Tá todo mundo calado aí? Não sei se... Vocês estão conseguindo acompanhar a aula? Estão conseguindo assim, acompanhar os exercícios, a teoria? Então... Um pouco, para mim tá picotando um pouquinho, professor, mas os meninos falaram que a internet deles tão boa, então acho que é só a minha mesmo que tá ruim. De vez em quando dá uma pausa longa, aí começa rápido, mas eu acho que é minha internet mesmo. Tá bom. E na questão da teoria, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Tá acompanhando? Rafael, Williams, Daniel? Mais ou menos, professor, tô tentando aqui. Então, gente, se vocês não estiverem acompanhando, se tiverem, me falem, pessoal, porque para mim, pô, ficar falando aqui sem ninguém entender, para mim não tem sentido isso. Então, para mim é fundamental vocês estarem conseguindo acompanhar, porque eu já sei isso daqui, entendeu? Eu pego qualquer exercício do White e resolvo, não tem para mim, eu já fiz todos os exercícios do White. Então, os últimos capítulos não, acabei cansando não fazendo, mas os primeiros capítulos eu fiz todos já. Então, peguei um semestre lá, falei, não, eu quero fazer todos os exercícios dele e comecei a fazer um monte. Eu tenho tudo, em algum caderno meu perdido por aí, isso está feito. Mas a questão toda é o seguinte, para mim, o que importa isso? Não importa que vocês saibam, não que eu saiba. Ou seja, não é nem questão de saber, é que vocês aprendam, né? Não, tranquilo. Ou seja, quem estiver acompanhando... se tiver com dúvida, pare e pergunta, pessoal, porque senão, entendeu? Fala assim, senão eu vou só explicar a teoria, e aí eu vou deixar vocês pegar e tentar estudar depois. Você fala, professor, não adianta nada se for continuar ficar explicando aqui, porque eu não estou acompanhando. Então, o que eu faço? Eu vou lá, explico a teoria, falo a teoria, e deixo vocês estarem estudando e vindo tirar dúvida, talvez seja mais produtivo, assim. Porque, para mim, o importante é que vocês aprendam e a gente consiga fazer uma dinâmica de aprendizado. Isso, para mim, é o principal ponto. E aí, assim, lógico, eu só consigo caminhar nessa direção se eu tiver o feedback de vocês, principalmente ainda em aula online, né? Essas aulas EAD, assim, essas aulas online é muito difícil. Assim, no sentido, assim, de eu conseguir ter um feedback de vocês se vocês não participarem. Então, eu confesso que eu fico meio numa encruzilhada, né? Então, o que fazer, né?
E aí, portanto, se vocês não interagem, fica uma coisa assim, fica uma coisa perdida, né? Uma coisa perdida. Aí, se o pessoal preferir, entendeu? Assim, eu nem sei qual é a dinâmica do pessoal, como o pessoal tá. Tem gente que tá muito apertado, já vi aluno hoje semestre, tá fazendo 9 matérias, então tem aluno que tá assim, tá com a faca no pescoço, né? E aí, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, caso vocês queiram, eu posso estar focando na matéria, deixando a lista de exercício, vocês fazem a apresentação dos exercícios, entendeu? A gente vê já os alunos que tem para fazer e depois eu pego, se os alunos quiserem aprender algo a mais, a gente pega e foca nisso. A gente pode fazer isso também, para mim não tem nenhum problema, eu fico super em paz quanto a isso. Então, eu falo isso porque eu gosto de ser muito sincero com os alunos e também sincero comigo também, né? Para a gente estar tentando fazer o que for melhor para vocês. Então, a gente tenta focar assim, olha, eu passo conteúdo, passo quais são os exercícios que vocês têm que apresentar, vocês vão lá e apresentam os exercícios, e aí eu não fico focando tanto em vários exemplos, que às vezes muito exemplo acaba até confundindo o aluno, né? E com isso, a gente acaba deixando a nossa matéria mais efetiva nesse sentido. E como eu falei... Eu não sei os colegas, mas eu prefiro ver bastante teoria. Aí, no caso, por exemplo, se eu passo uma lista de exercício, aí a gente tenta fazer. Não consegui fazer esse, aí tira a dúvida. Eu acho que ficaria mais produtivo, pelo menos para mim, eu não sei pro resto do pessoal. Alguém discorda? O que vai? Porque, assim, se ninguém discordar, eu vou seguir a orientação do Rafael. Pessoal, eu particularmente, as aulas às vezes clareiam um pouquinho minha mente, né? Mas para mim não tem importância não. Se ficar melhor para todo mundo, não tem. Não, para mim também não tem nenhuma importância. Assim, eu gosto das aulas, entendeu? Que eu vou assimilando um pouquinho, às vezes um conteúdo que eu não fazia mais ideia, aí eu vejo, aí eu vou assimilando um pouco. Só hoje que a aula realmente está picotando muito aqui, a minha internet. Mas é a minha internet que está ruim. Tá bom. Outro ponto também que eu falei, aquela questão de a gente resolver, tratar aquelas questões dos operadores diferenciais, eu não sei até que ponto a gente foi, né? Até quando a gente avançou naquilo. Eu acho que eu parei na parte de... Eu parei com vocês nessa parte de integrais de linha ainda, e não avancei nisso, né? Que era o livro do sádico, né? Aquela parte de cálculo vetorial. Eu vou acabar essa parte de integral, que é o capítulo 3. O capítulo 3 não aborda, se vocês observarem, a gente não está utilizando, nós não estamos utilizando o conceito de cálculo vetorial. A partir do capítulo 4, ele já utiliza isso. Ou seja, operadores diferenciais, essas coisas. Então, eu vou terminar hoje esse capítulo, então, nessa visão integração, essa visão global, termino isso, e aí na aula que vem, então, a gente continua, eu passo os exercícios para vocês, e a gente continua, então, na aula que vem, focando nessa parte de diferencial, nessa parte do cálculo vetorial que eu tinha combinado com vocês, né? Resolvendo alguns exercícios do sádico, saindo até do aspecto de fenômeno de transporte, para a gente estar abordando a parte do cálculo vetorial em vertentes, por exemplo, como eletromagnetismo, em vertentes como métodos matemáticos, e também em vertentes também como fenômeno de transporte, porque no fundo é a mesma teoria, ou seja, é tudo cálculo, o cálculo vetorial é um só. Então, e aí eu espero que vocês consigam adquirir uma melhor habilidade, destreza com esses operadores, entender isso, não é difícil. Só que exige um pouquinho de dedicação isso, né? Para mim é muito relativo falar se é difícil ou não, né? Nossa, eu tô esquecendo. Erasmo, obrigado por ter me lembrado disso, eu já nem lembrava mais disso. Se não fosse o Erasmo falar... Eu preciso, realmente, Erasmo, eu estou faltando com isso, eu preciso fazer isso, essas notas aí. Vou fazer o resumo da teoria, na parte diferencial, vou fazer o resumo da teoria na parte integral, vou colocar uns áudios explicativos e aí eu vou fazer isso. Então, obrigado por ter me lembrado, eu já havia esquecido disso completamente. Assim, acabou sendo um erro meu. Preciso realmente fazer esse negócio do Anki. Eu acredito que isso vai ser muito legal para estar ajudando o pessoal a lembrar. Então, vou fazer duas coisas no Anki. Vou fazer essa parte da teoria de fluidos, na parte diferencial, vou fazer toda ela e aí explicar isso daí. Vou fazer a parte de análise. Pode falar aí, Gemilson. Professor, oi. Sobre o Anki, né? Ele vai ser, tipo assim, o senhor vai passar para a gente, né? A gente vai pegar esse conteúdo, estudar e explicar para o senhor, é isso?
Não, o do Anki não é para vocês estarem me explicando. O do Anki vai ser um elemento para vocês verem. Por exemplo, tem certos aplicativos que são aplicativos de revisão programada e também são aplicativos muito fáceis, porque você pode pegar qualquer celular e estar revisando isso diariamente. Eles têm vídeos, eles têm áudio, ele permite você colocar imagens. Então, são aplicativos muito leves e que qualquer celular hoje tem possibilidade de estar verificando. E ele serve para a gente estar revisando. Então, eu espero tentar com isso fornecer para vocês, não um material que eu vou estar cobrando, mas um material onde vocês possam vivenciar essa técnica de revisão. Então, é uma técnica de revisão de conhecimento que o cara pode estar olhando. Então, eu pretendo passar essa técnica de revisão do fenômeno transporte, para vocês terem essa visão macro da disciplina fenômeno transporte, e também da parte de análise de cálculo vetorial. Com isso daí, eu fico feliz, eu acredito que a gente fecha o nosso conteúdo, e se vocês começarem a fazer esses estudos, essas revisões programadas, tenho certeza que isso vai conseguir ter uma fixação muito boa. Eu já fiz isso na matéria, por exemplo, de álgebra linear, e eu fiquei muito feliz com o resultado que eu vi, de que a galera conseguiu aprender bastante. Eu acho que acredito que de todas as matérias que eu dei, apesar de ter sido EAD, eu acredito que a matéria que eu fiz realmente do início ao fim, mas lá em álgebra linear, desde o início eu peguei. O pessoal realmente aprendeu bastante os conceitos. Entendi. Legal essa questão de estar usando as notas lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar minhas notas, porque minhas notas ficaram muito poucas, então eu vou realmente tentar fazer as notas ficarem uma coisa mais rica. Eu acabei pecando com vocês nisso, porque essa matéria que eu não preciso preparar aula para essas matérias, essa matéria eu já sei de cabeça, essas coisas aqui. Eu chego aqui e faço o negócio. Eu consigo demonstrar isso daqui do início ao fim, sem ficar olhando nada. Então, eu acabo errando por causa disso, né? Assim, eu acabo depois virando preguiçoso. Desculpa da minha parte. Vou realmente pegar essa semana muito firme lá para atualizar isso, atualizar essa questão do Anki, atualizar minhas notas, para deixar umas notas mais robustas para vocês, e também fazer aquela parte do cálculo. Eu entreguei aquelas notas da análise vetorial, né, e eu vou tentar fazer aquelas notas jogando um pouco também de exemplos naquela questão do cálculo vetorial, e buscar fazer com vocês, acredito que eu vou deixar gravar as aulas, nessa parte de aprofundamento. Então, eu vou fazer um aprofundamento que será, basicamente, resolver aqueles exercícios do sádico. Que eu acredito que o sádico já dá uma bagagem boa. O livro do sádico, de Gerato Magno, eu acredito que é um livro muito bom. Eu gostei bastante dele, eu li. Quem é a primeira pessoa que me apresentou realmente o livro do sádico, de Gerato Magno, que eu vi, foi o Tiago, aluno, assim, amigo de vocês aí da engenharia, né? Então, é uma coisa recente para mim também. Mas quando eu li, já tinha lido vários livros, eu achei o sádico muito feliz. Eu gosto muito de 2 livros, que é o do Branislaves, né? Eu acredito que o eletromagnetismo do Branislaves é muito bom, principalmente na parte de exemplos, e também o do sádico, que também é muito feliz nisso. Bem, com isso, o que eu vou fazer, então? Então, eu vou focar agora na matéria. Vou focar no conteúdo, e depois a gente termina a nossa aula, então, e eu vou atrás de fazer esses resumos, fazer essas coisas para vocês, e também já deixar tudo isso pronto no Anki para vocês estarem estudando, e vou estar passando a lista de exercício. Esses exercícios já tem solucionário, tem essas coisas, vocês só precisam ler e entender para vocês realmente conseguirem explicar. Eu vou, assim, o Erasmo, desculpa não ter demorado com isso, eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou fazer isso essa semana. Essa semana eu vou terminar essas coisas, vou realmente deixar essa nota bem legal. Já fiz algumas já, né, mas eu vou tentar fazer essas notas e também digitalizar e deixar tudo pronto no Anki para vocês terem, assim, começar a vivenciar e experimentar essas ferramentas de aprendizado online, esses aplicativos. O aplicativo que eu uso é o Anki, eu gosto muito dele, principalmente devido à facilidade que ele tem de se comunicar com o LaTeX, que é um editor de texto que tem muitos recursos. Todos eles são free, não sei. Então, ou seja, são códigos abertos, ou seja, programas tranquilos para você estar utilizando. Então, vamos lá, então. Vamos focar aqui. Se alguém tem algum ponto, alguma colocação, e é isso daí, pessoal. Se eu acabar esquecendo de entregar esse negócio, por favor, me lembre, me cobrem. Para mim é importante isso também. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu acabo, às vezes, atropelando essas questões. Eu acabo seguindo só o rito da matéria. O que é o rito da matéria, né? O rito da matéria é ensinar a matéria
assim, fazer exercício e cobrar de vocês. Lógico, eu gosto, como professor, tentar oferecer mais que isso, para que o aluno tenha realmente um suporte um pouco mais rico do que só o que todo mundo faz. Porque eu acredito que são poucos professores que realmente tentam fazer essa questão de utilizar aplicativo, essas coisas. Não que eu seja melhor ou pior, eu gosto dessas coisas e quero tentar ensinar para vocês. Talvez seja construtivo. É diferente só, não que eu seja melhor, tem muito professor que eu acho que dá aula melhor que eu. Então, vamos lá, então. Vamos lá, então, vou tocar para frente esses exemplos aqui, e vamos fazer agora para a parte de energia. Vamos fazer esse exemplo aqui do fluxo. Esse do fluxo aqui é interessante. Ó, esse daqui do fluxo eu quero fazer com vocês. Deixa eu ver, cadê o do fluxo? Perfil de velocidade. Velocidade. Vamos fazer esse da energia aqui. Ó, fator de correção de energia. Então, ó, quando a gente está pensando em termos de energia cinética, né? Só falar um negócio aqui para vocês. Ó. No caso da energia, né? No caso da energia do escoamento, a equação vai ser 84. Cadê 84? 84. Página 84. Tá aqui, ó. Essa daqui é a energia. Então, a energia, o que vai ser assim? Vai ser o seguinte, ó. Essa daqui, a variação da energia do meu sistema, tem que ser o calor recebido menos o trabalho realizado. Isso daqui é chamado de primeira lei da termodinâmica. Então, daqui, ó, desse ponto aqui para trás, então, ó, daqui até aqui, ó, isso daqui é a primeira lei da termodinâmica. Esse daqui é o calor recebido pelo sistema, e esse W aqui, vem de work, em inglês, né? É o trabalho realizado pelo sistema. Se for o trabalho realizado sobre o sistema, aqui ficaria mais. Então, por quê? Porque quando você realiza um trabalho sobre o sistema está aumentando a energia. Agora, quando o sistema realiza um trabalho, ele diminui a energia, por isso tem um menos aqui. Ok? Então, isso é importante. É um conceito termodinâmico, normalmente, eu só aprende isso em Física 2 mesmo. Isso daqui vai ser igual a quanto? Isso está na visão sistema. Então, eu vou passar para a visão volume de controle. Vai ser como? Então, vai ser a variação da minha energia dentro do volume de controle, mais o fluxo de calor, o fluxo de energia na minha fronteira. Então, ó, a variação da energia dentro do volume, daquela região do meu espaço, mais o fluxo de calor, o fluxo de energia na fronteira. Não tem nada de calor, é energia. Quem tem essa energia? Esse é o motor de energia, né? São as energias internas, energia cinética, energia potencial e qualquer outra forma de energia que tiver. Eu vou somar todas aqui, todas as formas de energia. Isso daqui é princípio de conservação de energia. Então, aqui, ó, então como que ficaria isso aqui? Então, o que eu posso falar? Então, de certa forma, eu vou ter minha energia por densidade de massa. Então, o que vai ser minha energia por unidade de massa? Minha energia por unidade de massa vai ter o quê? Minha energia interna por unidade de massa, minha energia cinética por unidade de massa e minha energia potencial gravitacional por unidade de massa, ó. Então, olha só, ó, olha como energia interna, olha como fica a energia cinética, gente, por unidade de massa, ó. Lembrando, a energia cinética que é mv² sobre 2. Você divide por massa, fica só v² sobre 2. Então, essa daqui, ó, esse cara aqui, ó, observa, ó, é a energia cinética por unidade de massa. Esse daqui, ó, densidade de energia cinética por unidade de massa. Esse daqui é a minha densidade de energia potencial gravitacional por unidade de massa. Olha só, é só GZ, gente. Olha, observa a cara disso aqui, hein? Então, tá aí. Então, como fica isso, né? Aí tá aqui, ó. Então, o meu trabalho, o calor recebido pelo meu sistema, né, vai estar relacionado com o efeito de condução, de convecção e radiação. Então, são as três fontes. A gente vai estar estudando isso em capítulos posteriores, né? Então, o efeito de condução. O que é condução? Eu tenho um gradiente de temperatura, e aí esse gradiente de temperatura vai gerar uma troca de calor. Isso é condução. Convecção. Convecção também tem fluidos, aliás, assim, com diferentes temperaturas, né? E aí tem um gradiente de temperatura também, só que existe um movimento, existe uma que a gente vai chamar, ou seja, um movimento entre a superfície e o meu fluido. E devido a essa diferença de temperatura entre isso aí, vai acabar causando uma troca de energia. E, por fim, uma troca de energia devido à temperatura que o corpo tem. Então, o corpo tem uma dada temperatura, ele irradia. E a vizinhança, devido a ter uma outra temperatura, também irradia para o corpo. Primeiro, a temperatura do corpo irradia para fora. E a temperatura da vizinhança irradia para o corpo. Então, eu vou ter um mix aqui de radiações. Eu preciso analisar esse capítulo aqui, ok? Então, são esses pontos aqui que balizam o fluxo de calor. Além disso,
eu vou ter o trabalho. Então, qual vai ser o trabalho? Então, o trabalho, primeiro, se for um motor, então o trabalho realizado pelo motor está aqui. Se for uma bomba, então vai ser o trabalho realizado sobre o sistema. Então, isso daqui, então, se for um motor, é mais, se for uma bomba, está recebendo. Então, isso daqui é menos. Por quê? Porque quando é uma bomba, o sistema está recebendo o trabalho. Então, o trabalho realizado pelo sistema é negativo. Ok? A força devido o trabalho devido à pressão, e o trabalho devido a forças de atrito, ou seja, forças viscosas. Então, são as três classes que a gente pode pensar, e são as três classes mais básicas que nós podemos pensar. Devido à pressão, o que é devido à pressão? Então, a pressão, como que vai ser? Então, vai ser PDV. O DV, o que é o DV? Então, o DV tem uma dada área, deixa eu ver se tem algum desenho bom aqui. Tem uma dada área aqui e aí tem esse fluxo. Então, quanto está variando de volume aqui? Então, o volume está variando, vai ser quanto está variando esse volume aqui, né? Então, vai ser a área, essa área aqui, vezes a minha velocidade. Isso é meu dV vezes dt. Então, esse é fluxo de calor por velocidade. Então, que é isso daqui que ele está colocando aqui, ó. dV, tá vendo? Ó? dV, assim, esse V aqui vezes a área, né? Então, isso para cada elemento de área. E aí, lembrando que essa velocidade é a velocidade normal, né? Então, isso daqui, ou seja, então é a ideia de variação, ou seja, de PDV, né? Que a gente aprende lá em Física 1. Só que lembrando, essa velocidade é a velocidade que está saindo, e esse daqui é meu elemento de área que eu estou integrando, e esses dois juntos aqui dá o meu dV de volume, a minha variação no meu volume no meu sistema. Ou seja, quanto está saindo, ou seja, qual o volume que está saindo do meu sistema. Então, quanto está saindo? Aí vai dar essa grandeza aqui, ok? Lembrando, né, que essa velocidade normal é a velocidade de saída, ok? Então, está aqui a velocidade de saída, né? E aqui está a minha pressão, ok? Então, é essa a ideia. Esse daqui, ele colocou esse menos V, então esse P aqui está para dentro, por quê? Porque a normal, no caso, estaria para fora, né? A normal estaria para fora. Se eu vou, assim, ele colocou esse monte de menos aqui, tudo errado. Eu posso pensar assim, ó, eu estou querendo considerar só a velocidade que, assim, a pressão que tá na... a força que vai estar atuando, né? Eu posso pensar o seguinte, a força que vai estar atuando, ela vai ter sempre assim, normal a superfície devido à pressão, só que empurrando para dentro. Então, tá aqui, essa parte aqui, e esse daqui é a minha velocidade que eu tenho, que está, assim, que está, de certa forma, saindo. Tá saindo da minha... Deixa eu só pensar aqui. Não, eu estou considerando a que está entrando, né? Então, só desenhar aqui, viu? Porque desenhar fica mais fácil, ó. Desenhar aqui. Eu tenho um dado elemento de área aqui. Eu tenho minha normal, que está aqui. Ok? Esse daqui é o meu elemento de área e meu volume de controle. Então, eu quero saber o calor que está sendo realizado sobre o sistema. Então, eu posso pensar o seguinte, né? Então, eu tenho a minha força, que está sendo realizada por esse cara aqui, vezes o meu deslocamento. Ok? Eu posso pensar o seguinte, né? Se esse fluido... assim, ou seja, então, qual é o trabalho realizado pelo sistema? Então, o trabalho realizado pelo sistema, eu vou ter aqui, então, o trabalho realizado pelo sistema vai ser o seguinte, vai ser meu P menos PDV. Vou ter isso daqui. E aí, qual vai ser esse fluxo aqui que eu estou pensando aqui? Então, se eu estiver pensando no fluxo que está entrando, esse daqui é meu W, né? Esse dW de volume, vou falar assim, dvol de volume, esse daqui vai ser a minha velocidade, que tá, por exemplo, assim, se eu pensar no volume que está entrando, né? Minha velocidade que está entrando, ou seja, vezes o meu elemento dA. Então, é exatamente isso. Se eu substituir isso daqui, vai ficar assim, menos A V, a velocidade que está entrando, né? Vezes o meu elemento de área. Isso daqui me dá o quê? Vai dar menos, vai dar mais P, V, vezes a normal, dA. É isso que está acontecendo. Então, está aqui exatamente essa expressão aqui, ó. Que a gente está considerando aí. Ok? Então, essa seria assim, o trabalho devido à pressão do fluido. Ok?
Lembrando, né, assim, na realidade, eu posso até falar de outra forma, eu posso fazer assim, ó. Eu acho que uma forma melhor de explicar isso, ó. Qual é a força devida à pressão? A força devida à pressão é do agente externo. Então, eu vou calcular, por exemplo, a força devida à pressão devido do agente externo. Então, a força devida ao agente externo vai ser quanto? Vai ser a força devida à pressão, que vai estar, que a normal está para cá, a força devida à pressão do agente externo vai estar nessa direção. Então, vai ser menos P vezes a variação do meu volume. Ok? E aí eu estou considerando o meu dV. Vou pensar dessa forma aqui. Então, essa daqui é minha pressão. Eu vou colocar um P grande. Essa daqui é minha força devido ao agente externo. E aí, eu vejo o seguinte. Se esse volume estiver saindo, ok? Então, o que acontece? Então, o fluxo está para lá, a pressão está para baixo. Ok? Então, ou seja, do agente externo, então, ou seja, eu estou considerando, então, que essa velocidade está saindo. Se essa velocidade estiver saindo, então esse cara vale menos P, esse dV vale a minha velocidade que está saindo, a velocidade que está saindo é V vezes a normal, vezes o meu elemento dA. Então, ou seja, vezes a minha área, esse elemento de área aqui, ó, esse daqui é meu dA. Então, essa é a minha força que está sendo realizada pelo agente externo. Por quê? Porque a pressão está para baixo e a velocidade do fluxo está para cima. Então, a força para baixo, o deslocamento para cima. Então, força para baixo, deslocamento para cima, o trabalho é negativo. Esse é o trabalho realizado pelo agente externo. E quanto vai ser o trabalho realizado pelo sistema? Então, o work realizado pelo sistema vai ser menos o trabalho realizado pelo agente externo. Isso daqui vai dar quanto? Então, isso daqui vai me dar PV vezes a normal dA. Pronto, essa explicação eu acho que ficou melhor do que a primeira. Essa explicação aqui ficou melhor que a primeira, então eu vou deixar assim. Eu estou calculando o trabalho do agente externo. Então, a pressão empurra para dentro. Então, está aqui é normal, então a pressão empurra para dentro. Ok? Então, a força está para baixo e o fluxo está saindo. O fluxo da velocidade para cima. Então, se a força é para um lado e a velocidade é para cima, então, o produto escalar deles é um está empurrando para baixo, okay? O outro para cima, então vai dar um menos aqui. Okay? E quanto está sendo esse fluxo dA? Esse fluxo dA vale a velocidade que está saindo, que é essa daqui, vezes a área. Okay? Então, isso daqui é o trabalho realizado pelo agente externo. E o trabalho realizado pelo agente externo vai ser menos o trabalho realizado pelo sistema. E é importante ver isso daqui. Pronto, acabou. Eu acho que essa é a melhor explicação para tentar entender isso daqui. Aí, portanto, esse daqui é o trabalho realizado pelo sistema. Ok? E aí, portanto, quando eu substituir lá, vai ficar mais aqui, né? E aí, o que eu tenho aqui? Então, fica assim. Deixa eu só falar. Tá escrito da seguinte forma, né? Ó. Deixa eu fazer assim, né? Eu tenho o seguinte, que a variação do meu calor recebido menos a variação do meu trabalho realizado pelo sistema. Isso daqui é igual à variação da minha energia interna. Isso daqui vale quanto? Isso daqui está valendo o quê? A variação da minha energia, do meu volume de controle, mais o meu fluxo de energia da superfície. Saindo, né? Então, o fluxo de energia saindo da superfície. Ok? Esse cara aqui, quem que é esse cara aqui, né? Aí, quando eu olho isso, o que eu vou ter aqui? Então, ó, o que vai ter energia saindo? Então, vai ter essa energia aqui do meu volume de controle, que tá esse cara aqui, ó, tá vendo? Que é esse termo aqui, ó. D, integral do meu volume de controle. Quem que é isso daqui? Minha energia por unidade de massa, massa dV. Pronto, é esse cara aqui. E agora, meu fluxo na superfície. Então, esse daqui vai ser meu integral na minha superfície de controle de quem? Da minha energia, porque é a densidade de massa, V vezes a normal, dA. Pronto, é esse cara aqui. Mas isso daqui deu quanto? Por um lado, esse daqui deu quanto? Deu dQ, mais diversos outros trabalhos, mais o trabalho devido à pressão. O trabalho devido à pressão, né? Do meu sistema deu quanto? Deu integral, ou seja, deu integral desse cara aqui. Então, deu integral na minha superfície de controle, ok? De quem? De P, V, N, dA.
Ficou assim. Então, se eu passo esse cara para lá, fica assim, ó. Então, fica o calor recebido menos o trabalho realizado pelo sistema, com exceção do trabalho devido à pressão. Então, todo o trabalho realizado com exceção do trabalho devido à pressão. Porque o trabalho devido à pressão já estou colocando aqui, já passei para o lado de lá. Então, o trabalho menos o da pressão, menos o pressão. Todas as outras formas de trabalho é igual a quanto? Então, tá aqui, ó. Derivada de quem? Da energia dentro do meu volume de controle, mais quem? Integral. Agora, essa parte que é importante, ó. O que eu vou somar aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui eu vou deixar. Então, vai ficar assim, ó. Rho mais, a energia, Rho, mais a pressão, eita, mais a pressão, aqui, ó. E é esse cara que eu passei para lá, V vezes a normal dA. Ficou assim. Aí, isso daqui eu posso escrever da seguinte forma. Isso daqui eu posso escrever, ó. Isso daqui eu posso escrever assim, ó. Rho, epsilon, né? Rho mais a pressão. Então, a densidade de energia por massa, vezes a massa específica mais a pressão. Isso daqui eu posso escrever assim, ó. Massa específica vezes a densidade de energia mais a pressão sobre a massa específica. Esse cara aqui, a pressão sobre massa específica, a gente chama de entalpia. A gente define assim, ó. Define isso daqui é chamado de entalpia. Entalpia. Então, isso daqui fica assim, ó. A massa específica vezes a entalpia. Portanto, a lei de conservação de massa de energia fica assim, ó. O calor recebido menos o trabalho realizado, com exceção da pressão. Ou seja, a pressão não entra. Todos os outros trabalhos entram. Vai ser igual a quê? A variação da energia no meu volume de controle, mais quem? O fluxo da energia? Não vai ser o fluxo de energia, porque eu estou considerando a pressão aqui já. Vai ser o fluxo de quem? Da entalpia. O fluxo da entalpia. Então, vai ser OH. Então, vai ser o fluxo de entalpia. Olha só que legal isso. Então, no volume de controle, eu considero a energia e no fluxo, eu considero a entalpia. Então, esse é o único ponto que tem aqui a mais. Não tem mais nada para fazer. Ok? Então, essa daí vira a minha segunda lei. Ou melhor, o balanço de energia. Então, essa vira minha balanço de energia. Então, no meu balanço de energia, eu tenho aqui, ó, fluxo de energia no meu volume, a variação de energia no temporal no meu volume de controle, mais meu fluxo de entalpia, isso daqui é igual aqui, o calor recebido menos o trabalho realizado, com exceção do trabalho devido à pressão. Pronto, acabou. É isso que vira a segunda lei, o balanço de energia. Então, tá aqui o balanço de energia. E aí fica escrito dessa forma aqui, ó. O que é essa energia no volume de controle? A energia no volume de controle é a energia interna, mais energia cinética, mais o potencial gravitacional. Agora, olha só na minha superfície, que eu estou calculando um fluxo, ó. Aí fica a entalpia, ó, no lugar de energia, ó. No lugar de energia, entra a entalpia, aí o restante copia, né? Energia cinética, mais potencial gravitacional. Okay? Então, fica só isso, o restante não copia, porque esse daqui é como se fosse uma energia mecânica. Esse daqui também é como se fosse uma entalpia mecânica, uma entalpia total, junta todo mundo. E esse daqui vai ser o fluxo desse cara aqui. Pronto, é isso, acabou. E aqui tem as várias formas. Então, o calor recebido menos o trabalho realizado pelo motor, menos o trabalho devido à viscosidade. Ok? Então, fica aí dessa forma aí. Então, acaba a teoria. E aí, olha só que interessante, né? Você está em regime permanente? Olha só, você está em regime permanente. Na realidade, olha só, aqui está um exemplo. É um exemplo de como aplicar isso daqui, ó. Esse caso aqui é mais geral. Cadê a equação? Essa equação aqui, ó, é uma generalização. Deixa eu fazer assim, ó. Essa equação aqui, ó, a 3.63, é uma generalização da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela fica o seguinte, olha. Ela fica o seguinte, eu não tenho essa troca de calor, então isso daqui morre essa parte aqui, tudo isso daqui vai ser zero, tudo isso daqui é zero, e eu vou estar em regime permanente, então isso daqui também é zero. Então, portanto, ó, o quanto entra é igual ao quanto sai, e aí, portanto, isso daqui vira a equação de Bernoulli. Lembrando que esse cara H aqui, quem que é esse cara H? Vai ser energia interna mais a pressão sobre a massa específica. Então, isso daqui, ó, se eu considerar essa equação aqui, se eu considero regime permanente e sem essas trocas, e o sistema isolado, ou seja, o sistema isolado, isso daqui vai tudo zero, está em regime permanente, e aí, portanto, esse cara aqui que eu botei. Então, essa troca aqui, ó, vai ser
eu falo isolado do ponto de vista térmico, né? Isolado termicamente, regime permanente, e portanto essa troca massiva aqui, ou essa troca de energia, ou seja, esse fluxo de entalpia, vai ser a equação de Bernoulli. Então a equação de Bernoulli é só esse cara aqui, ó. Como que eu uso a equação de Bernoulli? Aí eu vejo a entalpia mais a energia cinética mais a energia potencial gravitacional que entra vai ser igual a que sai. Pronto, isso é a equação de Bernoulli. Acabou, não tem mais nada para falar de equação de Bernoulli. Então, essa equação é muito mais geral. Essa equação aqui a gente consegue abordar qualquer caso. Por exemplo, assim, eu quero fazer, a pressão agora vai ser função da entalpia. A pressão vai ser uma função, por exemplo, eu quero colocar esse calor aqui, função da entropia. Então, assim, pode manipular de diversas formas. Agora aqui vira um assunto de termodinâmica mesmo. Muito legal a gente parar a pensar, né? Isso daí. Então, daí, vamos fazer um exemplo aqui, não? Então, ó, uma máquina de escoamento permanente, então, ó, regime permanente, hein? Recebe ar na seção 1, tá aqui, ó, ar na seção 1, e descarrega na seção 2 e 3, então 2 e 3. Ó, então ele está recebendo, olha aqui ó, a potência que está sendo recebida, ó, daqui é uma potência que está sendo recebida. Lembrando, né, esse calor aqui é por unidade de tempo, então está em watts, ó, esse trabalho aqui é por unidade de tempo também está em watts, então todas essas grandezas aqui estão em watts, ó, então está na unidade de potência. Ok? Tudo isso aqui na unidade de potência, isso daqui tá, hein? Então, de certa forma, se eu tenho uma quantidade de calor que está recebendo, então isso daqui está sendo a potência, está sendo fornecida de energia por unidade de tempo, e aí, portanto, quanto está aumentando a minha energia lá dentro. Então, isso daqui é uma taxa de variação. Taxa de variação, taxa de variação, taxa de variação, tudo temporal. Então, tá aqui, ó. Seção 2 está aqui, aí ele quer saber quanto está recebendo de calor, se o sistema está recebendo tanto de trabalho. Então, o sistema está recebendo trabalho. Então, esse trabalho que o sistema está recebendo, está sendo realizado sobre o sistema, está aqui, é certo, ó. Está sendo realizado sobre o sistema, está aumentando a energia do sistema. Ok? Então, o que vai acontecer? Então, esse calor que está... Então, o calor recebido mais o trabalho que também está sendo recebido, isso daqui é igual à variação do quê? A variação da minha energia do meu sistema. Então, vai ser a variação do meu volume de controle, da energia do meu volume de controle, tá? Regime permanente não é zero, mais o fluxo de entalpia. Ok? Esse fluxo de entalpia vai ser dividido em duas partes. A parte devido assim, à energia interna, que está em regime permanente. Então vamos ver. Vamos continuar lendo. Vamos lá, então. Vamos continuar lendo, tá aqui, ó. O que ele fala, ó. Na seção 1, o que eu tenho? Ele tem a área, deu todas as áreas, deu o fluxo, ó. Então, o fluxo volumétrico, então, líquido por segundo, e deu a temperatura. Então, se ele deu a temperatura, ele vai... Com essa temperatura aqui, como eu sei que é o que é isso aqui? É a água, o que é? As propriedades são as seguintes. Ele não fala se é água. Uma máquina de escoamento a ar, então ele falou que é ar. Então, se é ar, e eu sei qual é a temperatura, então eu sei qual é a entalpia. Ok? Mas assim, para determinar a entalpia, eu preciso de duas informações. Eu preciso da temperatura e, normalmente, da pressão. Ok? Para determinar a entalpia do ar. Eu preciso dessas duas informações aqui. Ok? E aí, ele pega e fala o seguinte, olha. Ele fala... As propriedades de cada um são as seguintes. Aí tá aqui, ó. Esse Z aqui, ó, já é energia potencial gravitacional. Então, ó, é a altura, né? Então, o G vezes o Z vai me dar a densidade de energia potencial gravitacional. Então, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, desse 3, aqui essa pressão aqui, ele pegou e falou, ó, não precisa dar essa informação, porque a partir disso daqui você consegue falar por conservação de massa, que está em regime permanente. Então, se está em regime permanente, essa pressão aqui que vai sair em 3, eu já sei qual falar, só basta considerar conservação de massa. Então, pela conservação de massa, eu consigo determinar essa informação aqui que está faltando. Por conservação de massa, considerando, por exemplo, um gás ideal. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui. Ó, aí ele fala o seguinte, né? As propriedades de cada um são as seguintes. Assim, tá aqui, ó. Ah, não, eu nem vou fazer isso. Ele vai calcular, como ele quer saber só essa pressão aqui, e ele já deu a temperatura, então essa pressão aqui assim, se eu considerar conservação de energia, vai me dar exatamente esse elemento que está, ó. Ele fala o seguinte, ó. Eu vou acabar de ler o exercício, ó. Uma máquina de escoamento permanente recebe ar na seção 1 e o descarrega na seção 2 e 3. As propriedades de cada seção são as seguintes. Trabalho é fornecido para a máquina a uma taxa de 150 HP. Enquanto a pressão P3 em kilopascal absoluta, então ele quer absoluta, não é manométrica, e a transferência de calor, então ele quer saber a transferência de calor também, né? Então ele quer saber quanto está sendo a transferência de calor e essa pressão. Considere que o ar é um gás
é um gás perfeito, ou seja, então ele está considerando a equação dos gases ideais. E aí ele está falando o seguinte, né? Ele está falando até a capacidade calorífica a pressão constante. Então, isso daqui é uma informação, não sei se vai utilizar isso daqui, vamos ver, né? Aí a primeira questão que ele vai fazer, ó, eu tenho a quantidade de massa que está saindo, tem a temperatura, então, por conservação de massa, como eu sei a temperatura, eu sei o fluxo, eu sei quanto está entrando de volume, sei quanto está saindo, e eu sei a temperatura, então eu sei quanto está entrando de massa aqui, quanto está entrando de massa aqui. Como está em regime permanente, eu sei quanto está saindo de massa aqui. Então, sabendo quanto está saindo de massa aqui, ou seja, então eu vou estar sabendo, assim, meu volume por unidade de tempo. Sabendo isso, sabendo a temperatura, eu determino o quê? Eu determino a pressão utilizando a equação dos gases ideais. Então, primeiro, então, para achar o P3, eu vou considerar a conservação de massa. Feito a conservação de massa, eu parto para a segunda parte, que é a conservação de energia. Pela conservação de energia, eu vou determinar essa transferência, ou seja, o fluxo de calor. E em watts. Então, tá aí. Então, essa é a ideia de como resolver esse exercício. Tá aqui, ó. Então, a primeira parte ali, assim, né? Então, a primeira parte que ele fez aqui, ó, ele está considerando, vou considerar agora a minha vazão massiva. Então, quanto está entrando de massa em 1, quanto está entrando em massa em 2. Então, ele deu aqui as velocidades. Ok, deixa eu ver aqui, ele deu a área, deu as velocidades, e aí eu vou fazer o seguinte, né, aí eu tenho a densidade em 1, eu tenho a densidade em 1, tenho a densidade em 2, então eu sei quanto vai estar, então, com essa velocidade aqui, na realidade, eu nem precisava ter calculado isso aqui por enquanto, né, esse cara aqui foi inútil ter calculado isso daqui por enquanto. Eu gostaria de ter calculado isso daqui, ó. Calculo esse, e aí com isso eu vou ter que determinar o Q3. Por quê? Porque eu tenho essa razão aqui, ó. O quanto entra é igual a quanto sai. Então eu tenho Rho1, tenho Q1, tenho Q2, tenho Q3, tenho Rho2. Então eu determino o Rho3. Então sabendo o Rho3, eu achei isso daqui. Sabendo o Rho3, agora eu volto para o PV igual a MRT. Pronto, eu tenho esse cara, tenho esse, determino o P3. Tá? Aqui está o P3 na unidade o quê? Absoluta. Tá, né? Assim, então tá aqui, ó. Então eu calculo aqui. Na equação dos gases ideais, lembrando, né, na equação dos gases ideais, a pressão que é utilizada é sempre a pressão absoluta. A gente nunca utiliza na equação dos gases ideais a pressão manométrica, é sempre a barométrica, ou seja, a absoluta. Pronto, conservação de massa, determinei o P3. Agora, o próximo passo, uma vez que eu determinei esse cara, eu já sei agora o quanto está entrando de massa em cada um e quanto está saindo de massa em cada um. Agora, eu vou fazer a conservação de energia. Ok? Então, agora, lembrando que eu tenho que considerar a entalpia. Então, quanto que é a entalpia? A entalpia, por um gás ideal, vai ser o quê? A capacidade calorífica, a pressão constante, vezes a temperatura. Isso é a minha entalpia. Ok? A entalpia de um gás ideal é dado por isso. Ok? Isso aqui vem do curso de termodinâmica. E aí, portanto, se eu sei esses caras aqui, eu sei a temperatura, então eu sei qual é a entalpia que está entrando e saindo em cada uma delas. Calculando essa vazão mais a parte devido à energia, eu sei quanto vai dar meu calor. Então, só fazer a equação da termodinâmica. Pronto. Vai ser isso aqui. Essa é a ideia. Então, tá aqui, ó. O calor está sendo utilizo menos. Aí aqui também está sendo um trabalho, esse trabalho aqui é o trabalho que está sendo recebido. Então, esse cara aqui vai ser um valor positivo, que está sendo recebido, né? Então, ou seja, é uma bomba que está acionando sobre esse cara. Então, esse trabalho do motor vai ser menos o trabalho da bomba, né? Então, esse cara aqui é negativo, então, como negativo com negativo vai dar positivo, então, o balanço total disso daqui está somando na energia do meu sistema. Aí, isso daqui vai ser o quê? Menos o que está entrando, né? O que está entrando é isso daqui, ó. Então, tá aqui, ó, entalpia mais energia cinética, mais potencial gravitacional, mais o que está saindo. Então, menos o que está entrando, mais o que está saindo. Está saindo quanto? Ó? Entalpia, energia cinética, mais potencial gravitacional. Entalpia, mais energia cinética, mais potencial gravitacional. Pronto. Com isso daqui, eu vou só isolar esse cara aqui. Se isolando esse cara, eu resolvo esse problema. Ok? Ok? Então, quando vai ser esse... E aí, o que ele pede aqui no exercício? Deixa eu ver o que ele pede. A transferência de calor em watts. Pronto, transferência de calor em watts. Então, tá aqui, ó. Ele fez esse balanço aqui, né? Aí, dos nossos cálculos de continuidade, o fluxo de massa está aqui. Então, eu calculei o M1, o M2 e o M3. Pronto. Ele está calculando cada uma das grandezas, né? E agora é só fazer conta. Então já vou deixar isso aqui tudo direto, tudo fazendo conta, isso daqui, e aí, depois, tá vendo, ó, como eu falei para vocês, ó, os dois aqui vai dar positivo, ó, menos com menos, tá vendo, deu positivo isso daqui, ó, deu positivo isso daqui, ele passou de HP para watts, né, foi uma das contas que ele fez em algum local aqui, tá vendo, ó, tá aqui, ó, 150 HP, então 1 HP vai ser 745,7 watts,
Então, ele pega e fez a transformação, deu isso daqui, ó. Então, o trabalho realizado sobre o sistema, tá bom? Deu esse valor aqui, e aí, portanto, ele somou aqui, ó. Então, portanto, quanto vai dar o calor recebido? Então, o calor recebido, então, isso daqui deu um número positivo, então, o calor deu um número negativo. Então, quanto está sendo o calor recebido pelo sistema? Está sendo negativo. Então, significa que o sistema, ou seja, que o sistema, ele está doando energia. Ele vira um refrigerador. Lembrando, né, ó. Deu isso, esse número aqui deu, então, esse aqui deu um número negativo. Esse o que deu um número negativo significa que o sistema está mais quente que a vizinhança. Então, o calor está saindo do sistema e indo para a vizinhança. Então, o calor líquido mesmo está saindo do meu sistema. Então, o meu sistema está doando, porque o calor recebido vai dar um número negativo. Pronto, está aí a resolução desse exercício aí. E é isso, bem legal, ok? Exercício que envolve todos esses conceitos aí. Eu acredito que isso fecha, tá vendo? Olha aqui, ó, fecha, então, a ideia, ó. Lembrando, se eu considerar que a temperatura é a mesma, então a minha entalpia, eu só preciso considerar, no caso da minha entalpia, a minha pressão. Então, isso daqui fica por exemplo, esse gama aqui é a minha massa específica vezes G. Então, minha massa específica vezes G é esse gama aqui. Então, olha só, se eu pegar essa mesma equação aqui, ó, e dividir, eu pego essa mesma equação aqui e divido, cadê a equação aqui, tá? Essa equação aqui, ó. Isso daqui, lembrando que é energia interna mais P sobre a massa específica. Se eu dividir isso daqui por G, isso daqui vai dar a unidade de... Isso daqui me dá a unidade de comprimento. Então, eu vou escrever toda essa equação em unidade de comprimento. Se eu escrever toda essa equação em unidade de comprimento, eu vou ter todas as minhas grandezas em comprimento. Então, por exemplo, em vez de falar de pressão, eu vou falar a minha altura devido à pressão, a minha altura devido à energia cinética, a minha altura devido ao potencial, que vai ser minha altura... Sim, potencial. Então, eu vou falar assim, então eu vou falar de minha carga. Então, vai ser minha carga manométrica, que é a devida à pressão, minha carga cinética, que é devido à velocidade que o cano tem, e a minha carga devido ao potencial, que é o que assim, ou seja, que é exatamente a pressão, assim, essa altura que o sistema tem de energia. Então, eu passo tudo para a unidade de altura, e aí eu começo a chamar isso de carga. Então, essa é a nomenclatura que o pessoal costuma utilizar na engenharia. Muito legal isso, muito legal mesmo. Então, olha só como que fica, né? Estou considerando que o quanto entra num tubo, eu tenho um tubo que eu sei o quanto entra igual ao quanto sai, que é M ponto, então todas aquelas equações simplificam assim, ó. Então, fica da seguinte forma, né? Que é o seguinte, que fica a parte que está entrando, então o que está a montante, que está antes, né? Então esse Q1 é a montante, que está entrando, está lá no início do cano. Então o que está a montante, que está no início do cano, vai ser quanto? Vai ser o que está a jusante, ou seja, que está saindo no cano, né? Que é no final do cano, menos o calor recebido, mais o trabalho realizado. Ok? Porque quando eu realizo o trabalho, esse cara diminui. Ok? E quando eu recebo energia, esse cara aumenta. Então, eu tenho que subtrair esse calor. Quando eu recebo calor, esse cara aumenta, portanto, eu tenho que subtrair. Então, fica assim, ó. Então, toda a minha entalpia, mais energia cinética, mais potencial gravitacional, a montante vai ser o valor ajusante, menos esse calor que eu estou recebendo, ou seja, então, é o calor que eu estou recebendo, mais o trabalho realizado. Tudo isso aqui está em unidade de comprimento. Então, esse cara, tudo fica em unidade de comprimento. Olha só, que legal. Okay? Então, isso é uma visão muito legal que eu gosto, que os engenheiros fazem isso daqui, né? Ó, lembrando que esse gama, ó, em algum local ele colocou isso. Esse gama é nada mais, nada menos que a energia, ou a gravidade vezes a massa específica. Então, esse gama aqui, que é a massa específica em 1 vezes G. Esse daqui é a massa específica em 2 vezes G. Esse daqui é o próprio G, esse daqui é o próprio G de novo. Então, tá aí, e essa é a resolução desse exercício aqui, ok? Então, olha só como fica essa equação. Fica assim, ó. Tá entrando, tá montante, vai ser o que tá jusante, mais, ou seja, o calor recebido, ou menos o calor recebido, mais o que eu estava conversando, o trabalho realizado. Então, o trabalho realizado, eu tenho o seguinte, né? Então, eu tenho perdas, menos a bomba que está fornecendo, mais o da turbina. Porque o da bomba, eu estou recebendo, então é menos. E o sistema, quando está realizando, ele é uma turbina, então é mais. E as perdas também, portanto, também é mais. O sistema está perdendo isso. Ok? Então, o trabalho realizado pelo sistema, no caso de perda, também vai ser positivo. Ok? Então, essa figura, e aí com isso é só aplicar isso para vários exercícios e resolver vários exercícios.
bom? E aí tem várias resoluções aqui. Por exemplo, você tem um que tem a altura, e eu quero saber, eu tenho um potencial aqui gravitacional, e quando eu passo para cá tem outro potencial, tem uma dada vazão aqui, e aí eu quero saber quanto está sendo perdido para a turbina, e aí com isso eu consigo calcular, por exemplo, dada uma eficiência da minha turbina, eu consigo calcular quanto está sendo gerado de energia, qual o potencial realmente que está sendo gerado. Tá aqui, ó. Nesse caso, nesse exemplo, a turbina deu 23,4 megawatts. Então, assim, uma turbina legal, e aí considerando perda de 15% e tal, e, portanto, se considerar uma perda de 15% no rendimento, essa turbina, então, vai gerar 20 megawatts. Então, tá aí, ok? Então, olha só que exemplos legais que a gente pode estar aplicando, né? Aí outros exemplos de aplicação de cone, tudo, né? Então, tem muita aplicação isso daqui, ok? Então, assim, a teoria não tem mais nada para falar sobre isso, e agora é só exercícios, ok? Então, eu paro por aqui, então, nossa aula hoje. Falei, então, sobre a parte balanço de massa, balanço de momento e balanço de energia. Acabou. Não tem mais nada para falar. Acabou. O restante é começar agora a aplicar para casos particulares. Aplico para essa situação, aplico para outra, e o próximo passo, então, nosso, vai ser o seguinte, no nosso curso será o quê? Será abordar a parte diferencial, então eu vou estar utilizando um tempinho um pouco maior nessa parte diferencial, e aí, uma vez que a gente aprendeu essa parte diferencial, eu nem vou salvar isso daqui, não precisa. Então, uma vez que a gente aprendeu essa parte diferencial, né, a gente passa para considerar outros elementos, como, por exemplo, viscosidade. Eu coloco viscosidade, aí eu vou chegar na equação de Navier-Stokes. Uma vez que o cara sabe toda a parte diferencial, ele só coloca o termo de viscosidade, como que é na expressão para viscosidade, então vai ter uma questão tensorial, porque viscosidade, a gente tem um conceito de viscosidade de translação, mas também tem um efeito de quando eu estou girando o meu fluido de maneira uniforme, não tem viscosidade, porque não tem movimento relativo entre camadas de fluidos. Então, se eu considerar esses dois efeitos, a gente determina o tensor de viscosidade, que representa a força devido à viscosidade, e a gente chega na equação de Navier-Stokes, que rege a termodinâmica. Então, são visões assim que acaba. E depois o restante vai ter que ser, ó, densidade variando, nesse caso. Eu quero considerar, por exemplo, uma dinâmica variando volume, uma dinâmica variando pressão, quero considerar em função da entalpia, quero considerar em função da temperatura. Então, cada um tem uma dinâmica, quero considerar, por exemplo, uma combustão. Então, quer dizer assim, vão ser variações e aprender a utilizar a condição de contorno. Então, o curso é muito semelhante a um eletromag do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista físico ele é diferente do ponto de vista físico. Mas o ferramental matemático ele não é tão diferente assim. Então, é isso, pessoal. Caso alguém queira aprender também um pouquinho mais, além depois que a gente terminar essa parte de cálculo vetorial, a gente pode também adentrar também a parte computacional, se o pessoal tiver interesse. Não faz parte da ementa, né? Então eu pergunto se o pessoal tem interesse. Sempre eu vou assim, pelo aluno. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Se alguém tem alguma dúvida aí, fique à vontade para perguntar. Caso contrário... Ô, professor. Pode falar, Rafael. Só pode me tirar dúvida sobre o método avaliativo? Olha, o método avaliativo... Pode falar, Rafael. Pode falar. Termina, por favor. No caso aqui no CIGA tá a lista de exercícios, né? Mas a apresentação de exercícios selecionados. Eu queria saber como é que vai ser. Então, eu vou estar selecionando uma lista de exercícios, né? Para vocês estarem entregando. Essa lista, assim, eu só bater o olho, vou dar uma olhada mais ou menos, porque normalmente as listas de exercícios, todas as listas de exercícios duais, todos os exercícios duais estão resolvidos, né? Então, se o aluno copiou ali, não faz diferença, né? Eu não vou saber. A questão toda mesmo que eu vou estar considerando ali na minha avaliação, eu nem sei se eu vou cobrar essa questão da lista de exercícios, estou na dúvida. Eu devo cobrar mais apresentação. Cada aluno fazer umas 3 apresentações e tá apresentando 3 tópicos. Ou seja, em vez de, então, do cara entregar uma lista de exercício, eu vou selecionar exercícios e aí o aluno vai apresentar. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai chegar lá, ver a teoria, vai entender a teoria, vai ver como o cara resolveu e aí você começa. Olha, esse exercício... Tá? Primeiro você lê o exercício não está abordando isso, qual o elemento da teoria que eu preciso utilizar? Então, eu vou utilizar balanço de massa, balanço de energia e balanço, por exemplo, de momento. Então, como eu vou aplicar? Então, primeiro eu aplico o balanço de massa, é assim que eu faço, cheguei nesse resultado. Agora eu vou aplicar um balanço de momento, chego nesse resultado, e agora eu aplico um balanço de energia, chego nesse resultado. Pronto, o cara fez isso, aí o cara pegou e explicou o exercício, e aí eu sei que o cara está dominando e acabou. Então, é uma coisa muito simples, eu só quero ver se o cara sabe aplicar. Então, essa é a ideia.
Então, da lista de exercícios, o senhor vai, tipo, selecionar algum pra gente fazer a resolução ao vivo lá? Exatamente. Na realidade, eu espero que o aluno já tenha resolvido o conteúdo, isso, né? Eu espero que o aluno já tenha resolvido esse exercício. Eu vou mandar qual é o exercício, o aluno vai fazer isso em casa, vai resolver o exercício em casa, vai estudar em casa, vai se preparar para apresentar, porque isso vai valer nota. Se o cara, assim, ou seja, a pessoa que tiver ruim na apresentação, eu vou jogar a nota lá embaixo. Então, o cara vai fazer um negócio sério. Ou seja, o nosso método de avaliação é muito simples, né? Então, já que ele é tão simples, se o cara se dedicar um dia para isso, o cara consegue fazer um negócio bem feito. Porque um dia para explicar um exercício, o cara ficar estudando e tentar explicar isso em um dia, baseado nas aulas que eu estou dando aqui, poxa, o cara consegue fazer isso em um dia super tranquilo. Então, quer dizer assim, vai ser muito tranquilo a nossa avaliação. E aí, só que se o cara pegar e fazer um negócio lambão, eu vou dar uma nota baixa. Então, eu quero que, assim, ou seja, vai ser um negócio simples, mas que seja bem feito. Entendi, professor, tranquilo. É isso, entendeu? É isso. E obrigado, acho que foi o Cauã, que eu acho que me cobrou essa questão para eu pegar e fazer a questão das notas. Eu vou realmente, do Anki, né? Eu vou realmente dar um gás esse final de semana para começar hoje, né? Que se eu não consigo terminar até o final de semana, para realmente colocar o Anki de uma maneira legal, assim, para vocês estarem estudando. E quem sabe, assim, vocês realmente peguem o gosto por utilizar o Anki. Eu gosto bastante do Anki. Na minha pesquisa, por exemplo, tem vários assuntos, assim, eu pego, às vezes, abro um baralho no Anki lá, só para ficar, assim, organizações. Aí eu pego umas, falo, tem que falar isso na teoria, tem que falar aquilo, na minha pesquisa eu tenho que organizar tal coisa, falta tal coisa. Aí quando eu preciso colocar frases, assim, e estruturar coisas, e colocar gráficos para estar lembrando como eu tenho que fazer minha pesquisa, eu gosto muito do Anki. Por exemplo, quando eu vou métodos, assim, nessa disciplina, nossos fenômenos, uma das coisas que eu procurei fazer foi exatamente, mas só que eu não fiz no Anki, eu fiz no papel. Eu procurei fazer toda a teoria, fazer o resumo da teoria inteira, escrevendo no papel. Eu fiz isso, aí revisei, fiquei revisando mentalmente isso, foi memorizar, e hoje eu tenho isso memorizado na minha mente. Então, eu acabo tendo mais, assim, facilidade em ir e vir no fenômeno transporte. Álgebra linear, fiz a mesma coisa, cálculo vetorial, eu fiz a mesma coisa, eletromag, assim, a mesma coisa. Eletromag é a segunda parte, que é de radiação, falta ainda fazer isso, mas a magnetostática, a eletrostática e a parte do cálculo, assim, de método de Green, essas coisas, eu já fiz tudo. O que faltou um pouco meu é essa parte de radiação, TLM, essas coisas assim, eu preciso ainda, eu sendo bem sincero, eu preciso ainda fazer isso. Mas é rápido fazer isso, uma vez que você já aprendeu o método de como tá aprendendo essas coisas, memorizando. Porque não é só aprender, é você aprender, saber utilizar e guardar isso na mente. Porque o que adianta? Assim, você vai lá e aprende alguma coisa, sabe aquilo, dedicou um esforço tremendo, um tempo gigantesco para aprender aquilo, e de repente você deixa aquilo cair no esquecimento. Quer dizer assim, você perdeu tempo na vida. Você ficou inútil aquilo. Ok? Então é isso, gente. Eu acho que eu não vou tomar mais o tempo de vocês, nem tomar mais o meu tempo. Se alguém não tiver nenhuma dúvida, eu encerro por aqui. Oi, pessoal. Acabou caindo. Eu acho que eu consegui salvar quem estava presente. Deixa eu só ver aqui. Beleza, está falando todo mundo aqui já, então. Então, tchau, professor. Falou, até mais aí. Tchau, tchau. Até mais aí. Valeu, pessoal. Então, boa semana para vocês aí. Você também, tchau.